Coutinho, meu querido irmão, bem-vindo, bom dia. O Indifute dobra o viés alto, hein? 0,48%, 134.115 pontos. E o dólar mais próximo do 0 a 0, mas experimentando a temperatura da água para baixo, recua 0,07%. Diga lá. Bom dia, lindão, tudo bom? Firme e forte? Bom. Então bora. Bom, bora lá. Bom dia, pessoal. Bom dia a todos. O índice cota 134,090. A máxima do índice é você pegar o mouse e colocar aqui na parte superior do canal. Então anota, 134,450. Então eu não tenho figura gráfica, pelo menos no diário. Diário permanece baixista, o índice abre em alta. Então vamos ver agora o que acontece. Eu tenho o upside aberto, mais 320 pontos para chegar a 134,450. Dólar, baixista, talvez, para cima, repica, muito ruim. Figura gráfica horrorosa, o dólar lateralizado. O dólar perdendo R$ 5,562 por 2 dias consecutivos, fica anexado à parte inferior do canal no suporte. Hoje ele gapa. Se você for, por exemplo, para o gráfico de 60, aí ok. Você até tem um envelopezinho de baixa. Caiu, lateralizou, vai cair. Ok, então o dólar me parece mais para baixo, mas mesmo assim eu iria com cautela. O objetivo do dólar, assim, passa a ser R$ 5,479. Agradecer às mais de 2.700 pessoas que estão conosco, os mais de 1.000 likes entregues à nossa transmissão. Muito obrigado. E convocar a força do seu like novamente, agora nessa segunda hora do Manhã TC News, em que o mercado de futuros é que nos pauta. A Camila Nascimento separou uma sequência, uma bateria de destaques corporativos em meio à temporada de balanços. Com direito a Disney lá nos Estados Unidos. Olha só, alô Lucas Wood, anota aí, meu amigo, você que sabe tudo vai saber mais um pouco. Entre os profissionais da casa, é o que mais foi a Disney. Foram 18 vezes lá na terra do tio Sam, só pra Disney. Que beleza, hein, Lucas Wood? E vem aí a 19ª, muito em breve. Vamos lá, é com você, Camila Nascimento. Vamos começar então por Disney, que registrou um lucro por ação de $1,61, superou o consenso de $1,45, mas a receita veio abaixo do esperado, ficou em 23 bilhões 650 milhões de dólares, a expectativa era de 23 bilhões e 700 milhões de dólares. Já o McDonald's, o lucro por ação superou o consenso e a receita também. O lucro por ação ficou em $3,19, era esperado um lucro por ação de 3,15. Já a receita ficou em 6 bilhões 840 milhões de dólares, o consenso era de 6 bilhões e 700 milhões de dólares. A Uber também divulgou resultado, o lucro por ação ficou em 63 cents, levemente acima do consenso de 62 cents. O lucro por ação da companhia ficou em 12 bilhões 700 milhões de dólares, a expectativa era de 12 bilhões 470 milhões de dólares. E aí abaixo, vamos... É isso? Não, acima, levemente acima. 12 bilhões e 700 milhões de dólares foi o que a Uber divulgou de receita. A expectativa era 12 bilhões e 740 milhões de dólares. Ok. E aí, em relação à repercussão, como os papéis estão agora no pré-mercado americano, McDonald's sobe 3,81%, Disney cai 2,07% e a Uber registra alta de 1,80%. Inter também divulgou resultado, a receita líquida no segundo trimestre ficou em 2 bilhões, uma alta de 35% na comparação ano a ano. O lucro líquido ficou em 322 milhões de reais, alta de 49,2% na comparação ano a ano. E o ROI no segundo trimestre foi de 14,5%, uma alta de 4,1 ponto percentual também na comparação anual. A Aura Minerals também reportou resultados pela manhã, a receita líquida ficou em 190 milhões de dólares, alta de 42% na comparação ano a ano. O EBITDA ajustado foi de 106 milhões de reais, alta de 89% na comparação ano a ano, e o lucro líquido de 36 milhões e 800 mil reais, avanço de 291% na base anual também, Léo. 9,7. Bom, uma porradaria de informação e de balanço pra gente repercutir. Vamos com calma, começamos pelos Estados Unidos. Tem Uber pra gente colocar no radar, tem McDonald's pra gente colocar no radar e tem Disney pra gente colocar no radar. Comecemos por esses três papéis, você que os monitora, a gente tá sempre de olho lá nos Estados Unidos, pois não, Coutinho?
Uber cota 89 dólares e 48 centavos, está em um longo canal de alta, porém muito longo, me parece. Eu faria até diferente, eu colocaria o seguinte, quem sabe faz ao vivo, a gente vai pegar esse cara e vai colocar ele aqui, ó, num canal menor, eu acho que fica mais didático. Quem tá comprado em Uber tá bem comprado, ainda que o movimento seja muito longo, né? Eu tô na parte inferior agora, fazendo um leve repique altista, 89,48, acaba objetivando próximo de 96 dólares. Depois de Uber tem McDonald's, então o McDonald's vai entrar na tela agora, tá lá, lateralizado, cota 298 dólares, figura gráfica horrorosa. Você tem longa lateralização, parte superior, parte inferior, está tangenciando 286 a 319, graficamente no curto prazo, sobe. Ok, quem está comprado, está bem comprado, ainda de novo também numa figura ruim. Ele vai fazendo um zigue-zague altista, tudo bem. Só fique atento agora, por quê? Porque eu estou na parte inferior desse canal. Se ele romper os 298, pode dar uma azedada. McDonald's, por favor, coloque um stopzinho. Já a Disney, double clique zoomzão na tela, essa cota 118 dólares, ficou restrita numa resistência de longo prazo a 123 dólares e no curto prazo ela lateraliza. Minha preocupação, ameaça perder suporte. Quem está comprado, por favor, fique atento. 99, obrigado Coutinho. Daqui a pouco a gente revisita outros papéis que a K ilustrou aqui no Panorama. Deixa eu cumprimentar a Vanessa de Souza, ela está na ponta da conexão, traz o seu destaque inicial, no momento em que o dólar está no 0 a 0, R$5,542, ele já foi, voltou, foi, é uma violinada constante aqui para o dólar futuro na dinâmica dessa quarta-feira. E o Ibovespa futuro está avançando 0,70, uma resposta para os ativos brasileiros. Aqui a gente amanheceu com a notícia, Vanessa, de que o ministro da Fazenda encontrará Scott Bessent, o secretário do Tesouro americano, na próxima quarta-feira. Em princípio é uma conversa remota que está marcada, mas um highlight considerado positivo por um dos nossos contribuidores. Você também considera assim? Bem-vinda, bom dia. Bom dia, Léo, bom dia a todos. Espero que o meu som esteja legal, estou setup novo. Sobre esse encontro, né, dos dois integrantes importantes dos dois países, Estados Unidos e Brasil, e a leitura assim, que a gente tem que ter é que tira ruído e tira incerteza de novas sanções, de novos conflitos, retaliações, e, consequência disso, o mercado tá absorvendo positivamente essa reunião. Porque os ruídos que tinham era se não vai ter conversa, vai aumentar as tarifas, vai ficar ruim para o Brasil. E o que está acontecendo é que houve uma conversa, que até agora há pouco era, os Estados Unidos não querem conversar com o Brasil. E essa notícia veio positivo e os investidores estão acolhendo isso como um bom sinal positivo para o Brasil. Ou seja, a Vanessa basicamente só confirma um pouco da tese do Alex, não traz exatamente uma novidade e discorda do Beida, se você parar para pensar, né? Porque o Beida mais cedo minimizou o encontro entre essas duas autoridades. O Alex classificou como positivo. A Vanessa vai e endossa essa tese do Alex. Momento do IndyFoot renovar a máxima intradiária agora, 0,90% de avanço, 134.670 pontos. Bom, Van, então é assim que você ajuda o nosso público a compreender a razão pela qual o Ibovespa Futuro avança mais de 1.200 pontos neste instante. Vamos para o segundo assunto que eu separei contigo. Quando a gente pensa lá nos Estados Unidos, a gente vai para o roteiro de sexta-feira com o payroll de revisão baixista. Aí ontem nós tivemos o PMI e ISM de serviços, que acenou para o terreno da retração, não tocou ainda no terreno de retração, mas apresentou uma fotografia mais fraca do que aquela que vinha sendo imaginada. Mais uma chance de você atualizar o seu tabuleiro, o seu racional sobre os cortes potenciais para o Fed e sobre bolsas americanas. À vontade, Ivan. Sim. Não, o que eu quero acrescentar aqui para vocês que é extremamente útil. O que aconteceu? Na sexta-feira, foi demitida a chefe do Departamento de Estatística do Mercado de Trabalho dos Estados Unidos. E isso trouxe um ruído para os mercados. Por que isso, né? A gente precisa entender que existe leituras e tempos de janelas diferentes para dados econômicos.
E o que aconteceu com esse dado de sexta-feira trouxe muita incerteza para a veracidade das estatísticas. E o que a gente está vendo agora é que se esse novo integrante que entrou agora como o chefe de departamento de estatística, ele vai ser pró-mercado, no caso, vai ser, como é que eu posso dizer? Ele vai enviar dados econômicos beneficiando o governo Trump, ou ele realmente vai trazer dados estatísticos verídicos? E, naturalmente, isso aumenta a volatilidade do mercado e a gente pode ver que os próximos dados econômicos vão trazer incerteza por falta de confiança na veracidade dos dados. A gente pode passar por essa janela desses novos dados econômicos com mais volatilidade. Lembrando que, se o Fed ele estava ancorado, apoiado nos dados econômicos para tomar decisões da mudança da taxa de juros, e a gente viu que os dados estão vindo com uma certa incerteza, estão desconfiando que os dados econômicos não estão precisos, aí o mercado está precificando isso para saber se hoje os preços que o mercado estão pagando pelos ativos, eles estão corretos ou precisam ter uma recalibração dos dados e reprecificar os ativos. É o que fica na mesa, que agora a gente vai passar por esse refino e esse ajuste de reprecificação dos ativos. 9h15. Coutinho, vamos revisitar dólar e índice, moeda americana, R$ 5,540, placar de 0-0. O Ibovespa Futuro agora avançando 0,88%. E aí, depois do Coutinho revisitando o gráfico, a gente vai para a novela relacionada a Alexandre de Moraes, o ex-presidente Jair Bolsonaro, o desdobramento na obstrução da pauta por parte da oposição e esse terreno amarrado, difícil de a gente antecipar próximos passos, que é o ambiente da política doméstica. Como é que a gente fica em relação a isso? Só atualizar a curva de juros, que agora pede um pouco mais de prêmio, 1 a 2 pontos base em toda a extensão. Vamos pro gráfico, você, Coutinho. Bora, índice do lado esquerdo, 1,34, 620, a priori rompeu aquela resistência a 1,34, 450. Vamos fazer o seguinte, quem sabe fazer ao vivo, gráfico de 15. Pronto, olha só. Minha preocupação, desaceleração aqui. Então, por favor, comprados no índice, atento stop nessa região. Se continuar subindo, fica bonito na foto. Se estopado, vai ser estopado na máxima. Dólar, R$ 5,534. Caiu, lateralizou, estamos aguardando a queda. A queda, por enquanto, não vem. O dólar me parece baixista. Atento quem está comprado no dólar. O dólar, a priori, objetivo R$ 5,479. TC News, seu resultado é nossa marca. O Profit Ultra é a plataforma do trader, completa, rápida e segura. Com o Profit Ultra, você identifica o movimento dos big players, automatiza e otimiza suas operações e ainda conta com replay de multiativos, além de muito mais. Garanta agora mesmo o seu teste gratuito da plataforma mais completa do mercado. 9h16 e vamos lá conversar com vocês sobre a coluna de Mônica Bergamo, que ontem repercutiu muito, já no fim do dia, tá? Na faixa das 18h15, começou a repercussão a respeito desta coluna, que atualiza um pouco do cenário da nossa porta para dentro, ó. Prisão de Bolsonaro irrita ministros do Supremo Tribunal Federal, isola Moraes e pode ser reconsiderada. Vamos para o corpo do texto, ó. A prisão domiciliar de Jair Bolsonaro irritou ministros do Supremo Tribunal Federal e deixou Alexandre de Moraes isolado na corte. Magistrados, inclusive, que não participam do julgamento do ex-presidente na primeira turma, e também alguns que a integram, consideram que a decisão foi exagerada, desnecessária e insustentável do ponto de vista jurídico. Com isso, dizem, o ministro debilita, enfraquece, fragiliza o STF, justamente no momento em que a corte, e especialmente ele próprio, estão sob feroz ataque de uma potência estrangeira, os Estados Unidos. Ou seja, a decisão do Moraes
não teria pegado bem nem entre os próprios ministros do Supremo Tribunal Federal. Embora Moraes siga com forte apoio dos colegas e reconhecimento pelo papel que desempenhou até agora e pelo preço pessoal que pagou na contenção de ataques à democracia, visão majoritária dos ministros do STF, a impressão é de que ele errou neste caso específico. A aposta e esperança entre integrantes do Supremo é a de que Moraes pode reconsiderar a determinação que encarcerou Bolsonaro em prisão domiciliar. O problema seria a personalidade do ministro, que dificilmente dá o braço a torcer e não costuma seguir ponderações dos colegas. Caso Moraes mantenha a decisão, os integrantes da primeira turma poderiam derrubá-la, o que não é considerado impossível, porém muito difícil de acontecer. Do ponto de vista técnico, magistrados ouvidos pela coluna consideram que não faz sentido Moraes afirmar em decisão anterior que Bolsonaro estava liberado para proferir discursos em eventos públicos ou privados e, na sequência, mandar prender o ex-presidente porque ele falou a manifestantes em Copacabana no domingo. Neste dia, por meio de ligação telefônica transmitida em viva voz por seu filho, o senador Flávio Bolsonaro, o ex-presidente disse: "Boa tarde, Copacabana. Boa tarde, meu Brasil. Um abraço a todos. É pela nossa liberdade. Estamos juntos." Fecha aspas. Do ponto de vista político, integrantes do STF afirmaram à coluna que a decisão de Moraes teve o condão de quebrar o consenso que existia até então entre amplos setores do empresariado, da imprensa e da opinião pública de que os ataques do presidente Trump ao Brasil estavam tendo respostas adequadas do STF. Essa manchete deixa a porta aberta na apuração da Mônica Bergamo para uma eventual reconsideração do pedido de prisão contra o ex-presidente Jair Bolsonaro e mostra o mal-estar entre os personagens da Suprema Corte brasileira. Não para aí, obviamente. Nós tivemos ontem esta ocupação aqui, das mesas do Congresso, classificada pelo presidente do Senado, Davi Alcolumbre, como arbitrária e antidemocrática, esta ocupação. E é muito importante acompanhar essas duas figuras aqui. O Hugo Mota, presidente da Câmara, o Davi Alcolumbre, presidente do Senado. Em especial o Alcolumbre, que segundo a oposição do Senado, não tem aberto qualquer espaço de diálogo para pautar a PEC da anistia ou mesmo discuti-la, menos ainda o impeachment do Alexandre, ministro do STF, o Alexandre de Moraes. Lembremos que, do ponto de vista institucional, cabe ao presidente do Senado Federal pautar as votações de impeachment de ministro da Suprema Corte. E, portanto, esse poder está com o presidente Davi Alcolumbre. No caso de Mota, impeachment da presidência da República cabe a ele. No caso de Alcolumbre, impeachments possíveis, potenciais, para membros da Suprema Corte. E até aqui o Alcolumbre não tem dado qualquer sinalização de abertura para pautar algo do tipo. O Hugo Mota, de maneira clara, porém menos incisiva na comparação com o Alcolumbre, tem ido na mesma direção. Ele não tem endossado qualquer pauta que acene para a PEC da anistia, a anistia ampla e restrita, referente aos atos do 8 de janeiro, e tampouco em relação ao impeachment do Moraes, mas aqui espera-se menos posicionamento dele, uma vez que essa responsabilidade estaria, em termos de pautar ou não pautar, nas mãos do Alcolumbre. Fundamental monitorar este radar, esse minuto a minuto. E aí, o Mota também agiu ontem e se pronunciou. Após ato da oposição, Mota manda encerrar a sessão da Câmara. Aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro ocuparam lugares da mesa e impediram a abertura da sessão legislativa. Para você que é trader, investidor e está de olho sempre nas melhores alocações possíveis em relação aos seus recursos e ao seu dinheiro, o ponto principal desta história aqui toda que eu estou contando tem alguns eixos, mas o novo que veio desta postura da oposição no legislativo passa por pautas-bomba, risco fiscal, congelamento da agenda econômica e deterioração do ambiente de negócio. Esses 4 ingredientes é que devem ser bastante monitorados para a gente ver como os trabalhos legislativo e executivo vão ou não avançar. E o que se tem na prática ainda é só barulho e espuma. São essas imagens, são aspas fortes dos membros da oposição,
São posicionamentos mais institucionais e de condenação por parte dos presidentes das casas, tanto a Câmara, Hugo Mota, quanto o Senado, Davi Alcolumbre. Mas na prática, você não teve a não votação do imposto de renda até o fim dessa semana. Pode ser que não seja votado, mas ainda muita gente acredita que será. E você não teve o endereçamento de pautas-bomba lá para o Palácio do Planalto. Também pudera, né? Depois do recesso informal, foi o retorno ontem. Então, é muito cedo para a gente cravar para onde a coisa vai. Mas para algum lugar ela vai e a gente tem que monitorar minuto a minuto neste sentido. Todos na mesma página. São 9 horas com 23 minutos. Coutinho, você ouviu as sinalizações sonoras, né? O Indifut tá avançando e com fôlego. 0,99%, quase 1% de ganho, 134.785 pontos. E o dólar tá recuando 0,23% agora, R$ 5,529. Moeda americana dando uma encorpada na pegada de baixa, enquanto que o Ibovespa Futuro uma encorpada na pegada de alta. O kit é bom para quem tá comprado. Você, Coutinho? Bora, pessoal. Índice do lado esquerdo, atenção, né? Aquele rompimento do 134,450, eu redesenhei o gráfico. 134,650. Então você tem um slot de 200 pontos aí, onde o índice pode desacelerar. Reitero, stop loss naquela região do 450. O dólar acionou a venda, então caiu, lateralizou, finalmente decidiu descer. Dólar cota R$ 5,529, R$ 5,511. Obrigado, Coutinho. 9 horas e 24 minutos, cá. Agora a gente vai retomar os papéis brasileiros cujos resultados foram divulgados. Vamos um a um aqui, acomodando o consenso e a entrega para o Coutinho fazer a leitura gráfica. Já estamos organizando o terreno. Daqui a pouquinho tem o Fábio Fares, na segunda metade da faixa das 9. E depois com o Gabriel Junqueira a gente aprofunda o mercado à vista e as movimentações, em princípio, altistas, pelo menos a jogar pelo que o Indifut vai nos passando. E em instantes também tem a Avan com mais um destaque dela. Vamos lá, cá, revisitando alguns dos papéis que divulgaram resultados nesta manhã de 6 de agosto. Diga lá. Vou começar então com o Banco Inter, que registrou uma receita líquida no segundo trimestre de 2 bilhões de reais, alta de 35,5% na comparação ano a ano. A carteira de crédito foi de 40 bilhões de reais. Já o lucro líquido ficou em 332 milhões, alta de 49,2% na comparação ano a ano, Léo. Ok, então Inter é o primeiro papel para você, Coutinho, pois não. Bora, vamos lá, pessoal. Banco Inter tranquilão, né? Subiu, lateralizou, distribuiu, sinalizou, fez a baixa, desenhou um envelopezinho de baixa, já rompeu 37,40, aguarda o rompimento de 35,88, objetivo 3420, atento, comprado, mal comprado. 9,26. Apple tem destaque relacionado e me parece que temos um outro papel também com resultado para monitorar. Só um ajuste à nossa comunicação de mais cedo, nós chegamos a mencionar que Braskem traria resultados antes da bola rolar. Na verdade, Braskem vai trazer resultados, mas é depois que a bola parar de rolar aqui no Brasil, tá? No pós-mercado brasileiro. Pois não, cá, você. O conselheiro da Casa Branca, Kevin Hassett, está dando uma entrevista e falou sobre Apple, disse que a companhia deve anunciar uma nova fábrica nos Estados Unidos ainda hoje. E Apple acelerou a alta depois dessa notícia, o papel estava subindo 0,30, agora avança mais de 1%, sobe 1,02 aos $202,92, Léo. Vamos lá com o Apple, então, Coutinho. Graficamente ruim, Apple lateralizada desde abril. Aqui esse fundo é o fundo da crise do Trump. E aí quando você olha para as 7 magníficas, todas elas explodiram. Apple, pelo contrário, lateralizada entre 193 e 214. Lateralizada no meio do FIBO, aqui na retração de 50. Direcionalmente, Apple é para baixo. Então atento quem está comprado. Seu objetivo em dólar, 193. E para fechar, Aura, que também divulgou os seus números. Camila Nascimento. A receita líquida da companhia ficou em 190 milhões, alta de 42% na comparação ano a ano. O EBITDA foi de 106 milhões de reais, um avanço de 89% também na comparação anual. E o lucro líquido da companhia no segundo trimestre atingiu 36 milhões e 800 mil reais, 291% acima do mesmo período do ano passado. No gráfico, Coutinho, a gente tem aí um claro cai lateraliza, né? Só falta cair. O ativo cota R$ 45,57. Aguarda o
rompimento 4406, seu objetivo 3883. Pra Rô, pro Arthur Henrique, pro Kleber Neves, pro Diego Silva. Muito obrigado pela audiência de vocês. É like na cabeça pra gente avançar e partir pros 1.700. Já estamos na boca dos 1.200 likes. Obrigado por cada segundo da sua atenção. Vanessa de Souza, à vontade pro seu destaque final, pra última reflexão, pra aquilo que tá no seu radar e que vale entrar no radar do nosso público também. Pois não. Claro. O radar principal é foco e atenção a possíveis realizações e aumento de volatilidade no índice S&P 500, sabendo que a gente está em um patamar de incerteza, o mercado pode reprecificar alguns ativos, mesmo sabendo que as companhias estão entregando bons resultados, mas tem aquele dilema, né? Sobe no boato, realiza no fato. A gente continua ainda protegendo carteira e vamos ver como o mercado vai se comportar aí, sabendo que a gente está no período de sazonalidade baixa do S&P 500. Vamos ver, o dólar pode sim continuar pressionado por esses conflitos com o Donald Trump e vamos lá, né? Gerenciamento de risco e bons trades a todos, gente. Vejo vocês sexta-feira. Beijo, tchau, gente. Valeu, Van. 9h29. Fábio Fares é a nossa próxima atração, nossa próxima voz a ser ouvida aqui no programa. Vamos cumprimentá-lo. Fábio, bem-vindo. Ótimo dia para você. Bom dia, Léo. Bom dia, turma. Quarta-feira que já começa agitada e o dia promete. Então, Fábio, a gente está buscando encontrar algum sentido e identificar a mais adequada embalagem para essa alta de 0,81% do Ibovespa futuro. Nós, por enquanto, aqui na cobertura, estamos atrelando esta fotografia de alta a uma declaração do Haddad, segundo quem vai haver uma conversa com o Scott Bessent, o que pode dar ao mercado a percepção de que se Lula e Trump seguirão no palanque, na vida como ela é, os adultos na sala se reúnem num outro espaço e vão buscar alguma acomodação. Essa embalagem te convence? Se não convence, o que te parece motivar essa alta do Ibovespa futuro um pouquinho mais expressiva hoje? Olha, Léo, vou usar um exemplo de ontem, né? Que eu até conversei com o Gabriel e com a Marina ontem à tarde. Marina ou Mariana, não vou lembrar o nome. Aqui ontem, o Trump ficou quase uma hora na CNBC, que é o jornal mais famoso de mercado financeiro, o Squawk Box, logo cedo, ficou o dia inteiro falando de mercado na CNBC. E ele falou de vários temas, falou de Fed, falou de tarifas específicas para chips e farmacêuticas, falou de Europa, falou de China, falou de Suíça, falou de Índia, falou de Rússia e só. Não falou nada de Brasil. Tudo que está acontecendo aí no Brasil, que falam em relação às coisas dos Estados Unidos, é mais coisas daí do Brasil do que os Estados Unidos está divulgando ou está falando. Uma das coisas que as pessoas acreditam aqui, foi a única nota que eu vi a respeito, é que provavelmente os Estados Unidos também vão aliviar café e carnes em algum momento por causa de inflação e de negócios nos Estados Unidos. Eu acho que as tarifas já ficaram claras que, por mais que seja uma jogada política do Trump para pressionar adversários e aliados, o que for prejudicar a economia americana, eles vão abrir espaço. Em relação a essa performance do Brasil, eu acredito em dois vetores importantes. Eu não escuto o que o Haddad fala porque ele é o famoso poste, não serve para nada. Primeiro ponto, o fato de a prisão do Bolsonaro ter ganho um silêncio nos últimos dias e ter dado um corner importante, porque isso sim foi uma nota interessante. Nesse momento, o Supremo Tribunal está em corner. Por quê? Os advogados vão entrar entre hoje e amanhã com um pedido de vistas em relação a isso. Ontem já começou a sair nota de racha no Supremo e os Estados Unidos só falou que está de olho. Se for para julgar na primeira turma, votar se mantém a prisão ou alivia por causa do recurso dos advogados, como será o comportamento daqueles que não concordaram com as medidas que o imperador tomou para prender o ex-presidente? Como eles vão votar sabendo que pode vir sanções individuais em cima deles? Principalmente alguns que têm muito a perder, como o presidente atual Barroso, que tem imóveis e outras coisas nos Estados Unidos. Então isso é um fato que o mercado entende que pode ajudar a aliviar um pouco essa tensão, porque
o Supremo vê que o outro está se enfraquecendo, caindo nas próprias armadilhas. E os resultados das empresas brasileiras e o dólar mais fraco no mundo todo têm ajudado a impulsionar outras coisas. Poxa, com tudo que está acontecendo no Brasil, de problemas e tensões, reações geopolíticas, pacto das tarifas, problema fiscal, popularidade do presidente, o dólar está 5,52, 5,53, a oportunidade está aí. Mostra que o mercado está complacente e aceitando que tudo deve ser melhor. Inclusive, melhorou no fato da pesquisa ter mostrado a Atlas de ontem que foi voo de galinha essa melhora na popularidade do presidente e que a vida dele para o ano que vem vai ser bem difícil na eleição. Inclusive, a desaprovação aferida pela Datafolha, ou pelo Datafolha, final de semana houve a divulgação, ela se manteve na faixa dos 40%. Não houve uma melhora na desaprovação, como boa parte do Palácio do Planalto chegou a apostar, embora o mesmo Datafolha aponte para Lula como numa posição favorável em relação aos cenários de primeiro turno e nas simulações de segundo turno. Já em relação a esse levantamento da Atlas, o Fábio constata aqui uma estancada nessa reação curto-prazista pela qual a popularidade do Lula passou. E aí o Fábio ele organiza uma tese segundo a qual a melhoria na fotografia da Bolsa Brasileira passa por dois eixos. O primeiro, eventual recuo americano de carnes, cafés, no que diz respeito à taxação, e aí muito mais em função do remédio amargo que cairia sobre os americanos do que sobre uma atuação diplomática, técnica e de negociação brasileira. E o segundo eixo aqui, em cima do qual o Fábio estava, um eventual ou iminente recuo por parte do Supremo Tribunal Federal, depois do mal-estar causado entre os ministros da própria Suprema Corte a partir da prisão domiciliar autorizada pelo Moraes. Vamos pegar esse gancho e essa carona ainda, Fábio. Você falou do dólar. De um lado, a balança de riscos brasileira pode até oferecer ingredientes que combinariam com um dólar mais salgado, mas de outro, o DXY, que a gente já endereçou em vários momentos da tabela e que tinha em princípio feito um fundo ali nos 96 pontos, correu atrás do 100, depois de um payroll revisado ultra baixistamente e de um PMI e ISM de serviços que acenou para o terreno da retração, embora não tenha tocado diretamente nele ainda, o DXY voltou a perder fôlego, abandonou os 100, abandonou os 99, está agora prestes a abandonar os 98.500. Muda o seu racional em relação ao dólar a nível global? Ô, Léo, eu acho que o número mais importante depois da revisão do payroll horrorosa, né, sumirem 258 mil vagas, é passível de demissão, não só da pessoa que foi demitida, mas do departamento todo. Porque é a quinta ou sexta vez que isso acontece nos últimos 3 anos. Inclusive, a revisão do ano passado do semestre foram quase 900 mil vagas que desapareceram, né, antes da eleição. Eu acho que é o seguinte, ontem o número mais importante depois desse payroll que mostra um enfraquecimento das contratações e do mercado de trabalho e que leva o mercado a acreditar em vários cortes de juros, ontem o ISM trouxe um número que ele é interno do ISM, as pessoas não estão dando muita atenção, que preços pagos disparou. Ou seja, por um lado, o mercado de trabalho enfraquece, por outro, essa inflação vai dar dor de cabeça. Então o Fed, por mais que ele enxergue essas dois lados, ele vai ter uma decisão muito dura. Nós vimos o ano passado que ele cortou 50 depois de um dado de emprego fraco e olha tudo o que aconteceu, o arrependimento virou o famoso corte político, porque depois dados de emprego não vieram fraco. E quando você olha os resultados das empresas vindo mais fortes e nenhuma falando em demissão, corte de mão de obra, nada disso, nos guidances, é meio preocupante que essa revisão baixista mais um número fraco possa ter sido um evento isolado e se o mercado de trabalho só se mantiver com essa inflação pressionando, cortar muito juros nesse momento pode ter um efeito rebote ruim no final do ano, começo do ano que vem. 9h37. Bom, você então entende que com a revisão baixista do payroll da última sexta-feira, a gente está diante de um cenário bem mais atento ao mercado de trabalho. Ao duplo mandato, os preços, o emprego, as vagas de emprego em si.
para muita gente, se o Fed tiver que decidir a qual perna ele dá mais atenção, ele decidirá pela perna do mercado de trabalho. Até porque, se o mercado de trabalho arrefece, o suporte à renda arrefece, por tabela, o potencial de consumo arrefece também. Então a inflação de hoje não tende a se replicar no amanhã pelo ângulo da demanda. Você embarca nessa tese? Acha que, a exemplo do que já aconteceu no ano passado, quando houve dúvida, o Fed sinalizou o mercado de trabalho, sinalizará de novo que entre um ou outro mandato priorizará esse? Eu não sei, Léo. Eu acho que a parte da inflação é bem pior para o Banco Central. A inflação ela é aquela morte lenta do consumidor, principalmente classe média baixa e classes mais baixas, que já mostram uma dificuldade enorme de consumo. Basta olhar os resultados de Costco, McDonald's, que saiu hoje cedo, todos eles citam uma seletividade dos clientes. Então, eu acho que o Fed vai ter uma grande dificuldade. É aquela coisa, o presidente Trump, ele erra nesse aspecto ao falar que, quando questionado, se a inflação, ele falou, não estamos vendo inflação, a energia está caindo, essa inflação é inexistente e tudo mais, mas os dados não mostram isso. E o cara perguntou, beleza, mas se você cortar juros e a inflação subir, ele falou, a gente sobe juros de volta. E nós sabemos que política monetária não é assim, entendeu? Então, eu acredito que, a não ser que nós vemos sinais claros de um mercado de trabalho extremamente fragilizado, extremamente perigoso em termos recessivos, eu, se fosse o Fed, eu manteria a vigilância e seria mais duro em relação à inflação do que a contratações ao desemprego. Por quê? Porque, se precisar, aí corta 1%, e o governo vem com impacto fiscal por causa do Big Beautiful Bill e sai dando isenção e tudo mais. E as contratações acontecem muito mais rápido do que você lidar com a inflação. A inflação é um câncer, o desemprego é uma gripe. Olha que aspa forte aqui do Fábio. Mas aí vamos entender, é legal porque vai rendendo, né? Vamos entender o nível da tua preocupação com a inflação. Alguém pode ouvir e falar assim, mas Fábio, a inflação americana... ela está mais associada a uma embalagem artificial por causa de um nível de preço que vai subir em função das tarifas do que a algo tão forte e sustentado pela demanda. E mesmo que haja algo tão forte e sustentado pela demanda, se o mercado de trabalho vai arrefecer, então essa parte aqui que preocupa na inflação, que é sustentada pela demanda, tende a se apequenar também. Como é que você contra-argumenta, como é que você contra-ataca esse argumento, essa reflexão? Consumo ainda está bem forte aqui nos Estados Unidos, o gasto das famílias continua alto. Eu ainda vejo que a turma não está segurando tanto, o que eu digo, classe média para cima, ninguém está segurando. A parte de baixo estabilizou e tem um problema. Como eu falei, você cura o desemprego muito mais rápido do que você remedia a inflação. E essa inflação ela está persistentemente longe da meta há 3 anos. Então isso tem... Lembrem-se, não é que a inflação está caindo, ela só está subindo mais devagar, porque cada índice que mostra que a inflação continua alta. Não tivemos deflação aqui em nenhum momento, números vindo negativos, os preços continuam caros. Só que eles estão subindo um pouco mais devagar. Isso vai minando as pessoas. Então, a inflação ela é muito mais difícil de ser combatida do que o desemprego. O desemprego a gente já viu isso acontecer, inclusive é um dos medos que tem aí no Brasil depois do PMI de ontem. A atividade está desacelerando, vai começar a gerar desemprego. Numa reunião você corta 50, 1 ponto, tem espaço. A inflação não te permite fazer isso. Você ir de conta-gotas é demorado também. Então é muito mais fácil você estressar um pouco mais e se permitir o desemprego, porque o remédio é muito mais rápido, é antibiótico. Câncer é quimioterapia, radioterapia, demora, nem sabe se tem cura. Gripe não, mete uma benzetacil no pior dos casos, vai ficar com a bunda dolorida 1 semana, mas passa. Entendeu? Fábio Fares deixando claro que entre os 2 mandatos, o Fed deveria priorizar o mandato da inflação e, em função disso, trabalhar mais com o conservadorismo. Precisa combinar com o Trump, hein, Jerome Powell? Esse vai ser um ingrediente cada vez mais acalorado, não é, Fábio? A gente vai ter
se a sua premissa estiver correta na decisão do Fed, o conservadorismo mantido, no momento em que o Trump não para de pressionar Jerome Powell e vai substituir a Adriana Kugler, muito provavelmente por um personagem que acene para corte de juros. Vai se desenhando um racha cada vez maior no colegiado do Fed? Se for só um embate Trump-Powell, a gente já está acostumado e eu acho que é muito mais o marketing do Trump do que outra coisa. Quando o Bessent ou alguém com um QI um pouco mais elevado que o Trump começar a falar demais, a gente começa a se preocupar. Perceba, Léo, eu sempre falo, a gente tem que olhar os sinais. Quanto tempo faz que você não escuta o Bessent falar alguma coisa? Então, mesmo depois do payroll horroroso, ele não veio apontando o dedo para ninguém. E quando você olha o comportamento do mercado hoje, para mim o maior termômetro e a principal ponto de atenção não é a Selic, Fed Funds, isso daí é peanuts. 10 anos voltou para cima de 4,20, 30 anos de novo acima de 4,80, isso vai matando as coisas. E essas duas taxas só vão cair com uma inflação mais baixa e um plano fiscal mais sólido. Então, assim, por enquanto, eu prefiro tratar o paciente com câncer do que ficar me preocupando com o gripado na sala de espera do PS para ser atendido. 9h44, eu volto já com o Fábio Fares. Temos agora o dólar em 0,23% de baixa, estável nos R$ 5,529. E o Ibovespa Futuro avançando 0,94%, quer dizer, acenando para 1% de incremento. O Coutinho revisita graficamente esses dois personagens. Vai lá, Coutinho. Vamos lá, pessoal. Day traders de plantão no índice, né? Enquanto o Fábio falava, o índice chegou, desacelerou no 650, voltou para aquele 450 que eu falei. E agora a boa notícia é, sobe, lateraliza, deixa subir. Então o índice reacopla um movimento de cunho altista, teria que se distanciar agora dos 650. No gráfico de 15 mantém o seu objetivo, que é 135.910. Então, atento ponta comprada para o índice. Dólar, praticamente a mesma coisa. Quando você joga no gráfico de 4 minutos, caiu, lateralizou, só aguarda a queda. Por enquanto, o mercado bem estável em termos de direção. Índice seria para cima e dólar seria para baixo. 9h45, Coutinho, tá na hora de você convidar a audiência para conhecer mais da sua metodologia, da sua técnica e entender caminhos que fazem de você um dos mais assertivos analistas que a gente tem na hora de pensar preço através de Fibonacci. Bora, pessoal, então vamos lá novamente. Hoje é dia 6 de agosto, dia 13, quarta-feira que vem. Então tá lá a musiquinha. Ê, paixão! QR Code tá na tela. Ontem saiu o vídeo da mentoria, hoje sai o vídeo do Bootcamp. Então você está convidado. O ponto da virada, ele tem um valor não simbólico, mas prático. É para você parar de perder, de novo, dinheiro e principalmente tempo. O QR Code vai te dar acesso, você se cadastra. Na segunda página, você vai preencher um rápido formulário para a gente conhecer. E ali tem os 3 produtos que a gente vai oferecer para vocês. Quem é de mentoria, vai para a mentoria. Uma mentoria individual, você vai passar aí próximo de 8 meses a 1 ano comigo. Quem quer Bootcamp, que é um consolidado presencial em São Paulo, vai ser de Bootcamp, e quem quiser fazer curso, vai fazer curso. No final, importante, no final tem um grupo de WhatsApp, eu peço que vocês entrem, todos os dias eu vou publicando vídeos até o dia 12, para poder prepará-los para a Masterclass, que é gratuita, vai acontecer no dia 13, às 8 horas. O povo quer saber o que é Bootcamp. Bootcamp é, vamos falar assim, é uma imersão, eu acho que é o termo em português, onde você vai passar 3 dias, a gente vai ver ainda, dependendo da demanda, se a gente faz 3 dias em horário de pregão, 3 dias de semana, ou nos finais de semana, sexta, sábado e domingo, se for o caso. E aí vai ser uma imersão presencial pra gente falar especificamente de técnicas de day trade e swing, mas assim, um concentradão, chefe. Bootcamp é imersão. Que legal. Meu polenguinho. Você vai faltar no Manhã TC News pra fazer o Bootcamp? Não, chefe, eu apresento o TC News, as pessoas vão assistir, vão aprender, e aí eu saio pro Bootcamp, chefe. Valeu, meu caro Coutinho, 9h47. E o Emerson tá dizendo, Coutinho, no seu Bootcamp vai ter Bootcamp? No meu Bootcamp vai ter Bootcamp? Ah, a gente coloca um bar lá, ó. Zero estresse.
Que isso, Coutinho? Eu chamo o colega lá que adora, vai ter tudo, cervejinha. O colega lá que adora. Um provolone. A gente tem um colega aqui que falou de botequim, ele é o primeiro da fila. Mas o botequim dele é dolarizado. Não é qualquer botequim de esquina. É o botequim. Você viu meu carro novo? É Porsche pra cima. Vocês viram meu Porsche? Dá até piscadinha, ó. Garoto, hein? Coutinho. Desculpa, hein? Segura a emoção, Coutinho. Às 9h47, 13 minutos para as 10. Coutinho tá empolgado, feliz da vida com a oportunidade de dividir com você boa parte dos conhecimentos que ele construiu ao longo da caminhada. Você tá mais do que convidado, QR Code na tela. Bom, a Camila Nascimento tem mais informação relacionada à Apple, pois não, Cá? Depois da informação que a gente trouxe aqui da entrevista de Kevin Hastings, conselheiro da Casa Branca, dizendo que a companhia vai inaugurar mais uma fábrica nos Estados Unidos, a Casa Branca disse que a Apple vai aumentar o compromisso de investimento no país em 100 bilhões de dólares. A Apple acelerou ainda mais a alta, sobe agora 1,62%, Léo. Obrigado, Cá. Tá anotado aqui. Temos 9h48. Bom, Fábio, só para arrematar esse papo sobre política monetária que a gente estava construindo, me chamou bastante a atenção tua tese. Hoje, qual que é o teu cenário? Porque antes da revisão baixista do payroll, você trabalhava com um corte e olhe lá nos Estados Unidos. Agora trabalha com o quê? Olha, Léo, eu acho que setembro não vai dar muito para escapar um corte, mas eu acho que vai ser muito mais gradativo, reunião sim, reunião não. Tanto que o mercado já voltou para 2 cortes. E mesmo assim, eu tenho medo de os próximos dados que saem antes da reunião mostrarem que talvez essa revisão e o índice e o fato baixista tenha sido só um susto, porque nós vamos ter inflação e vamos ter as tarifas, né? Inclusive já valem, a do Brasil começou a valer hoje, vamos ver o impacto de tudo isso. Agora, tem que tomar cuidado, e é o que eu bato muito na tecla, porque sempre tem uma coisa. Primeiro, desemprego não assusta, a desaceleração preocupa, são coisas diferentes. E olhando o resultado das empresas, não tem nenhum sinal ainda de que há necessidade de estímulos na economia, porque até agora, com quase metade do S&P reportando surpresas positivas em 8% do lucro por ação, de 3% nas receitas, isso que já era um cenário onde a turma estava muito mais preocupada, e a gente está vendo as empresas provarem que estão se virando. Então eu tomaria muito cuidado, como eu falei, política monetária não tem como dar cavalo de pau. Você precisa manter a seriedade. E cortar por causa de um dado sem confirmação, nós vimos no passado o estrago que faz. Ô Fábio, 9h50. Se você então entende que o Fed deveria ser mais conservador, Kashkari, focado no mandato da inflação, esse corte em setembro, que você não consegue enxergar como possível contorno, ou seja, deve cortar, seria um equívoco? Me responde depois que a Camila Nascimento trouxer o destaque do Neil Kashkari, um dos integrantes do Fed. Você, Cá. O dirigente está falando em uma entrevista à CNBC, ele disse que a economia dos Estados Unidos está desacelerando e que ainda não está claro qual é o impacto das tarifas na inflação. Mas ressaltou que ainda pode ser apropriado no curto prazo começar a ajustar a taxa básica de juros. Léo. É uma fala meio, não sei se ambígua, mas deixa a porta aberta, né? Olha, é possível, factível, concreto que a gente flexibilize a taxa de juros no curto prazo. Porém, a gente está preocupado quanto ao eventual impacto inflacionário das tarifas. O bom e velho assim, nem tanto lá, nem tanto cá, né? A gente diria numa expressão imediata, o bom e velho muro. Olha, eu não descarto cortar juros no curto prazo, mas eu me preocupo com o impacto inflacionário. Enfim, querendo ou não, a provocação que eu deixei pra você, Fábio, ela ganha mais um ingrediente, assim, né? Com as falas do Kashkari. Se a sua tese for ser levada à risca, então seria um erro o Fed cortar já em setembro, não? Não diria um erro. Eu acho que o Fed tem que dosar muito bem a comunicação e a resiliência dos dados, porque o próprio Kashkari, que ele era mais duro, ele está falando, olha, a gente vê uma desaceleração e talvez precise começar a ajustar a taxa. Mas o monstro está na sala ainda. Né? É aquela situação, estamos aqui vendo um negócio acontecer, mas o Jason está aqui na janela com a faca. Vai sair de casa? Você vai morrer. Entendeu? Quem cresceu vendo Sexta-feira 13 sabe. Se engraçou, ele vai te matar, velho. Então é melhor ficar na sala esperando, tem certeza, para não correr risco desnecessário.
Manda bem. Foi boa referência. Manda bem. Sexta-feira 13, hein? Eita, são 51 anos de vida. Ô, Fábio, 9h52 agora. Hoje é um dia fraco em termos de agenda. E os próximos dias, eles deverão continuar entregando resultados nos Estados Unidos. Mas para muita gente, exceção feita a NVIDIA, que reporta mais tarde, os mais importantes números já foram publicados, já foram publicizados. Qual que é o saldo que você faz da temporada de balanços até aqui? Você acabou de dizer, Léo, quando a gente olha os resultados das empresas, não há nenhum sinal de que seja necessário algum estímulo, algum incremento. As empresas seguem muito bem, obrigado. É delas que pode vir o sinal de uma desaceleração mais forte, muito mais do que num payroll, muito mais do que num CPI, muito mais do que num PMI. É das empresas do reporte, do CAPEX e do guidance delas que mora o X da questão para a gente medir diante de qual desaceleração eventualmente estaremos? Concordo, 100%. Vou dar um exemplo para vocês. Eu acabei de postar aqui no grupo lá o resultado de Disney. Ela bateu o lucro, né? O lucro esperado era 1,46, ela entregou 1,61. Fluxo de caixa acima do esperado, era 1,44, ela entregou 1,88. Lado negativo, o streaming, só 1,8 novos milhões de assinantes, o esperado era 2, mas olha lá, o que salvou? Parques bombando, receita de 9 bilhões no trimestre e lucro bem acima do esperado. A turma está fazendo coisa, está consumindo. McDonald's, acredita um sucesso, a melhor proposta de valor, bateu lucro também. Uber, melhorou, anunciou recompra de ação, teve mais fluxo. O americano está consumindo. Não tem sinais de que o americano parou de consumir, inclusive em coisas básicas, tipo o McDonald's. Há um trimestre atrás, o McDonald's chamou a atenção para fluxo de lojas. Dessa vez ele ajustou e a coisa está funcionando. As empresas estão lucrando, receitas maiores, lucros maiores. O mercado está perto da máxima de novo. Então, assim, mesmo com um número fraco de payroll e revisado ruim, a inflação ainda continua sendo um monstro mais perigoso. Eu entendo a pressão do Trump, porque temos aí um monte de taxa de juros que vão afetar as rolagens de títulos e as novas emissões, isso custa dele. Mas eu reforço uma frase do Powell, e veja bem, eu não gosto do Powell, eu acho que ele é um fraco presidente de BC. Qualquer brasileiro que já, tirando o Tombini, que passou pelo BC brasileiro, daria nó em pingo d'água aqui no BC americano. O Powell é fraco na condução e na comunicação. Errou muito mais do que acertou. Mas na última coletiva ele falou uma frase muito importante. O Fed não tem na equação dele, sobre subir ou cortar juros, a conta do custo do governo pelas presepadas que faz de estar mais endividado do que deveria. E esse é o ponto. A pressão do Trump não é porque a economia colapsou, é porque tem que rolar dívida. São 9 trilhões nos próximos 12 meses. E não vai conseguir alocar isso para 10, 30 anos ainda. O mercado não está demandando bondes de longo prazo. Olha como está a curva. Então, enquanto a economia não acender um sinal extremamente vermelho do ferrou, as empresas estão desesperadas, demissão em massa e tudo mais, eu seria muito mais vigilante na inflação do que qualquer outra coisa. Ou seja, esse susto que boa parte dos agentes de mercado teve na sexta-feira com a revisão ultrabaixista do payroll e mesmo ontem com o PMI e SM de serviços quase em terreno de contração, é um susto que não te pega porque você prefere olhar mais para as empresas e para os números /guidances que as empresas divulgam. Esse seria um bom resumo da tua tese? Que na sexta-feira o mercado é exagerado pra caramba, a gente sabe, no curto prazo. Já se falava em desaceleração mais forte, quase aceno para recessão. Vamos com calma, né, Fábio? Faz 2 anos que falam em recessão nos Estados Unidos, que o dólar vai acabar, que a grande potência vai ser engolida pela China. Puxa a cadeira e senta e espera, turma. Isso não vai acontecer. Vocês não entendem o que significa a economia e a dinâmica aqui nos Estados Unidos. É um bicho totalmente diferente, né? Olha as empresas o que estão entregando, olha a penetração que elas têm. A única que eu não gosto muito é a que estão falando hoje aí da Apple.
A Apple pode investir 100 bilhões nos Estados Unidos, a Apple pode fazer iPhone com câmera bonitinha, ela está muito para trás das outras magníficas, e faz muito tempo que a Apple não aparece com nada que você olha e fala, cacetada, olha esse negócio da Apple. Muito pelo contrário, né? IA ficou para trás, o carro desistiu, o canal de TV dos streams desistiu, então você fala assim, ô Apple, talvez o suco do Tim Cook acabou, tá na hora de trazer alguém novo para dar uma oxigenada, porque você tá devendo. Fábio Fares, meu amigo, deixa o seu último recado pensando em Brasil. A gente focou mais nos Estados Unidos contigo, naturalmente, embora tenhamos aberto a conversa falando de Brasil. Queria que o seu destaque final fosse aqui para a nossa realidade. O Ibovespa Futuro já chega a 1% de incremento, o dólar está caindo 0,40. É um kit dos comprados mais forte para o dia, desse dia 6 de agosto. Mas pensando na matriz de risco brasileira, no que você está de olho? E aí tem Galípolo falando agora às 10 da manhã. Teu cenário para corte da Selic continua só com vistas a 2026? Eu acredito, Léo, que o Brasil está muito em cima do trade eleição, do enfraquecimento do governo. A Selic a 15% está ajudando, e se isso mudar antes do ano que vem, o cenário pode mudar demais, porque o mercado está apoiado em uma não reeleição dessa turma, o que mata a esquerda por um bom tempo, porque se não se reeleger, não tem sucessor para 2030 e não são organizados o suficiente para criar uma força. A direita está, apesar de diluída, está um pouco mais encorpada com o mesmo discurso, e a Selic de 15% ajuda o dólar nesses níveis que, na minha opinião, está barato. Com tudo que está acontecendo, o dólar no Brasil está barato, porque o Brasil está naquela beira de barranco, né, se segurando. Se isso inverte, o presidente volta a ganhar popularidade, encara um apoio e vai forte para a eleição, e esse cenário de Selic, depois do PMI de ontem, acaba tendo que cortar cedo por causa de desaceleração, a coisa pode ficar bem ruim aí. Eu sempre falo, o Brasil, infelizmente, não dá para se empolgar no longo prazo. São pequenos voos de galinha que deixa todo mundo muito eufórico, e aí vem a realidade, aquele banho de água fria. É assim desde que eu entrei no mercado em 98 e não vi nada diferente. A única coisa, às vezes dura um pouco mais, às vezes dura um pouco menos. Mas ainda não tem uma consistência de crescimento, uma moeda que se fortalece, uma economia que dá a chance do crescimento ser sustentável, porque a gente ainda vive num cenário de juros muito altos, inflação descontrolada. Fala-se de meta. Quantos anos faz que não bate a meta? Acho que nunca bateu a meta. Então, assim, é complicado. Grande Fábio, obrigado. A gente volta a se encontrar semana que vem. Um abraço e até. Valeu, doutor. Um abraço, boa semana para vocês. Valeu, a gente que agradece. 10 em ponto, Camila Nascimento monitora ainda as falas de Nil Kashkari antes da gente inaugurar aqui a cobertura do À Vista. Pois não, Cá? Nil Kashkari segue na linha de que a economia está enfraquecendo e que o Fed precisa de uma resposta. Ele cita o mercado de trabalho esfriando, também falou que rever o custo da taxa de juros pode ser melhor do que esperar nesse momento. E comentou que 2 cortes de juros neste ano ainda parecem ser apropriados, Léo. Ou seja, em linha com o dot plot, né? Não abandona o dot plots, aquele documento do gráfico de pontos em que o colegiado do Federal Reserve basicamente coloca as estimativas e as projeções do ponto de vista macroeconômico, onde os Estados Unidos devem chegar. Estes membros entenderam na última divulgação do dot plots que 2 cortes de 25 pontos base eram apropriados. O Kashkari acabou de acenar para o que o documento já dizia. Nenhuma novidade nesse aspecto. Temos 10 horas, 1 minuto. Se liga aí enquanto você vai deixando o like nos destaques da edição de hoje. Cobertura do seu Mercado à Vista. Itaú, o reloginho bancário, divulgou o resultado e teve lucro recorrente de 11,5 bilhões de reais no segundo tri de 25. É uma alta anual de 14,3%. O banco divulgou seus resultados na noite de terça-feira. Olha, para além de Itaú, eu vou te dizer, viu? Tava conversando com o meu querido amigo Luca Boni. E se você tivesse errado na divulgação do seu balanço? E se o erro fosse tão grande que em vez de prejuízo tivesse sido lucro? Então, Embraer corrige erro e troca prejuízo por lucro
de 675 milhões de reais no segundo trimestre. Empresa havia informado um prejuízo de 53 milhões de reais. Ajuste foi em imposto diferido. Queria só, vamos quebrar o protocolo, a cara do Coutinho. Aconteceu, Coutinho. Cara, como pode uma empresa reportar prejuízo de 50 pau e lucrar 600? Alguém errou por 650 milhões. Deu uma manobradinha, tal, você falou de imposto, né? Aham. Deu uma manobrada, ops! Errou! 10-2. Prio reduz lucro em 44% no segundo tri para 153 milhões de dólares. A receita líquida foi de 470 milhões de dólares, valor 33% menor a igual ao período de 2024. Em linha com o que adiantamos, Banco Inter lucra 315 milhões de reais. É uma alta anual de 53%. Carteira de crédito teve expansão de 8% no trimestre e de 22% em 12 meses a 40 bilhões de reais. Essas e outras no Mercado à Vista, que começou. Dez e 3, vamos lá, Coutinho. Olha o Ibovespa começando a se mexer e na direção do Indifut, que deixou 0,80% de avanço nessa primeira faixa de negociações. O dólar caindo 0,32. No gráfico você organiza os trabalhos pro à vista. Dólar manutenção baixista do seu lado direito, R$ 5,522, deixa cair. A venda foi executada lá em cima no 35, seu objetivo R$ 5,511. O índice não consegue romper o 650, permanece lateralizado. No gráfico de 4 minutos, a gente ainda tem a questão do envelope. Então, mercado sobe, mercado lateraliza, mercado sobe. Aguarda, rompimento no 34, 955. 10-4. Gabriel Junqueira, o seu destaque inicial. Eu tô rindo aqui porque no chat o Fábio Roberto escreveu assim: ainda bem que erraram nos números e não nos aviões. Ótimo comentário. Que se for para errar, que errem nos números, pelo amor de Deus. Sim. Vamos lá, Gabriel, seu destaque inicial nas negociações de hoje. Bem-vindo, bom dia. Bom, muito bom dia, Léo, muito bom dia, Coutinho, Camila, pessoal. O que deixa mais perplexo nessa situação é que o balanço que foi divulgado, ele foi auditado por uma Big Four, né, provavelmente. Olha, né? só. Então, o auditor da Big Four que assinou isso aí, eu acho que ele não leu o que ele assinou, só pode ser, né, porque corrigir tanto dinheiro. E aí é por isso, né, Léo, que muitas vezes quando a gente conversa, eu sempre comento com você que a última linha da DRE, a linha do lucro líquido, talvez seja a menos importante quando a gente olha para um resultado de uma empresa, né? Porque a gente precisa ver, de fato, os dados operacionais, a geração de caixa, o cumprimento do passivo de curto prazo, tudo isso é muito mais relevante do que o lucro líquido no final do balanço e faz muito mais preço no equity do que somente ali aquele lucro que, enfim, no fim, a gente pode fazer o que quiser ali para ter as suas artimanhas, né? Mas falando um pouco do mercado aqui, mercado muito positivo hoje, né? Acho que tudo aquilo que a gente está vendo de caos interno no Brasil não está se refletindo na Bolsa. Existem duas vertentes que colocam que, primeiro, o mercado já poderia ter precificado esse caos quando ele saiu das máximas e veio bater nos 132 mil pontos, ou que o mercado também ali, ele vai muito mais pelo investidor estrangeiro, que olha muito mais para os fundamentos das empresas, que vem reportando muito bem nessa temporada de balanços, do que para todo o caos político que de fato não influencia diretamente nas empresas, né? Então você pode ter Câmara dos Deputados interditada, Senado interditado, Itaú tem ROE de 23%. E aí? Banco Inter tem expansão de margem. E aí? Como é que faz, né? Então, pode não estar votando a pauta da anistia, mas a Aura Minerals está entregando produção de ouro. Então, a Bolsa ela é muito mais sobre as empresas do que sobre o macro, Léo. Interessante. Bom comentário inicial aqui do nosso Gabriel Junqueira. Bom, vamos lá, vamos começar a organizar os assuntos em si. Aí todo mundo vai entender o que aconteceu, especialmente com o Embraer, que é, de longe, a notícia mais curiosa. Só queria ressaltar aqui o comentário da Bolsinha de Valores para você, Coutinho. Ela diz assim: Coutinho, você é igual o relatório errado da Embraer. Me deixa confuso, desequilibra o meu racional. Mas no fim, eu continuo apostando em você. Ah, a mulher sábia, hein?
Tchutchuca. Vamos lá, Camila Nascimento. Embraer, o que aconteceu com o Embraer? Capricha, cá. Vamos lá, então, para a notícia envolvendo Embraer. A companhia corrigiu um erro e trocou um prejuízo de 53 milhões de reais para um lucro de 675 milhões no segundo trimestre. Segundo a companhia, o erro foi na linha de imposto de renda e contribuição social diferidos. A correção impactou diretamente o resultado final divulgado mais cedo. A empresa reapresentou o formulário de informações trimestrais, o release de resultados e a apresentação da conferência com investidores. O erro não afetou as demonstrações financeiras do trimestre publicados no formulário de informações trimestrais. A Embraer afirmou que o ajuste não altera outros números do balanço e reafirmou o compromisso com a transparência e a qualidade das informações prestadas ao mercado. Vamos dar uma olhada na repercussão no papel de Embraer. Embraer é que para mim ainda não saiu de leilão, mas Junqueira, pode trazer o seu comentário sobre essa revisão no balanço da companhia. Pois é, então quem tem que ficar preocupado é o Ministério da Fazenda, né? Se a correção foi no imposto de renda, né? Então aumentou o lucro, quer dizer que ele pagou um pouco menos do que ele imaginava que ele ia pagar, né? Então a situação aí é mais o Haddad aí que tá com o fiscal delicado aí, a Embraer tá ganhando muito dinheiro em cima dele, né? Então a situação aí da empresa continua muito positiva. Eu acho que a Embraer é um dos grandes cases de investimento do Brasil nos últimos 2 anos. Quem acredita aqui no operacional da empresa, na entrega da Embraer, né? Até mesmo a gente que usa os aviões da Embraer aí para voos regionais, aqueles voos principalmente da Azul que são operados pelas empresas da Embraer, a gente tem uma qualidade muito grande. É uma empresa que eu gosto bastante. Quando revogou as tarifas ali, a gente viu ela voltando para o movimento de alta, para a tendência de alta natural, e tudo indica que ela deve continuar esse movimento daqui para frente. Graficamente, Embraer abre, eu coloco no gráfico de 60 para você ver o envelope. Nossa compra 6795, subiu, lateralizou, saiu de leilão, R$ 79,99, entre 78 e 82. Apesar da lateralização dos últimos 4 dias úteis, o viés é altista. Se você quiser uma referência, essa referência já foi dada, não deixa perder 78,01 e se mantém altista. O próximo objetivo de Embraer, 83,95. 10:09, girando a informação, tem mais highlight. Camila Nascimento, Itaú. Para Cogna. tudo pra gente agora falar aliás, vamos falar de Cognite então, porque Cogna apresentou alguma coisa fora da curva que a Cá vai trazer. Mas na sequência tem Itaú Unibanco, que a gente vai parar tudo e vai de novo reconhecer um balanço de um banco que não é apontado como relógio à toa. Só registrar alguns papéis saindo de leilão, o Ibov salta 0,76% agora e por pontos a festa é de Itaú Unibanco, Petrobras e Itaúsa. Itaú e Itaúsa, tá bom pra você? Mercado, gostou do balanço? Não? Vamos lá, Camila Nascimento, você falou Cogna também? Isso mesmo, só uma rápida informação, porque o papel tá caindo 2,89%, é a maior queda em variação do Ibovespa, e teve um relatório do Morgan Stanley, fez um duplo rebaixamento de Cogna, saiu de compra direto para venda, em meio à nova regulamentação do EAD, pro banco o mercado ainda subestima os efeitos das mudanças e não precificou integralmente os riscos. O preço-alvo para Cogna foi reduzido de R$ 3,50 para R$ 2,90, então só reforçando o Morgan Stanley, coitando a recomendação de Cogna de compra para venda, Léo. Obrigado, Cá. Bom, dando uma olhada na composição do Ibov como um todo, Cogna é de longe o papel que mais cai, 3,61% de marcha ré, 2,67 é o preço. Que porrada em Cogna, hein? Num dia em que o viés altista está prevalecendo. Em variação percentual, Usiminas, Minerva, Embraer e Açaí, os papéis que mais avançam. Inclusive, Embraer, que saiu de leilão, está renovando máxima intradiária agora, subindo 2,7, R$ 80,81. Vamos lá, Cá, Itaú Unibanco, nosso próximo assunto. O Itaú teve um lucro recorrente de 11 bilhões e meio de reais no segundo trimestre, o que representa uma alta de 14,3%. As estimativas compiladas com especialistas do mercado apontavam um lucro de 11 bilhões e 300 milhões de reais. O retorno sobre o patrimônio líquido médio anualizado avançou de 23,3%
anteriormente estava 22,4% para cima de 23%, no igual intervalo de 2024. E um resultado melhor do que os rivais Santander Brasil, que ficou com 16,4%, e Bradesco, que registrou 14,6%. Nas operações no Brasil, o ROI do Itaú ficou em 24,4%. A margem financeira do banco somou mais de 31 bilhões de reais. Anteriormente, a margem financeira havia sido de 27 bilhões de reais. O Itaú também anunciou dividendos. O banco vai pagar proventos de 59 centavos por ação. Após a retenção de 15% de imposto de renda na fonte, o valor líquido por ação vai ser de 30 centavos. Terão direito ao recebimento os acionistas com posição acionária registrada ao fim do dia 18 de agosto. E teve também falas do CEO de Itaú agora há pouco, só para finalizar as informações sobre o banco. Ele disse que a carteira do Itaú não sofre impacto material com as tarifas, que o Itaú caminha para ainda maior eficiência e também pretende pagar dividendos extraordinários em 2026. Itaú sobe 2,19% aos R$ 36,48, Junqueira. Bom, Cami, acho que assim, se a gente pode pegar uma empresa aqui no Brasil e é a referência de rentabilidade, de balanço e de tudo, né, é Itaú Unibanco, né? Acho que esse resultado ele é incrível, impressionante, uma empresa que entrega consistentemente um ROI acima de 20%, nesse caso um ROI de 23,3% no trimestre, é realmente algo impressionante. Quando você olha para banco, a gente tem que olhar algumas métricas importantes. Carteira de crédito, se você teve expansão ou retração da carteira de crédito, que é basicamente um aumento da receita operacional ali, você tem que olhar para o NII, que é o Net Interest Income, que é a receita de juros dessa carteira de crédito, se você teve um aumento na receita de juros, e você tem que olhar para o NIM, que é o Net Interest Margin, né, que é a margem dessa receita de juros, e todos esses indicadores mostraram um banco muito, mas muito saudável. A carteira foi em crescimento, você teve NII em crescimento, você teve um aumento da situação nas margens, você teve uma inadimplência controlada, enfim, uma verdadeira aula para quem gosta de resultado. Graficamente falando, pessoal, eu estava desenhando aqui no gráfico, é o seguinte... Itaú sobe, só que Itaú tá num ponto de venda, tá? Então, eu vou deixar uma setinha vermelha aqui. Quem tá comprado, por favor, Itaú tem um ponto de reversão a 3667, o ativo cota 3655. Aqui é a mesma coisa, né? É pegar a faca caindo, só que, né, a analogia logicamente é ao contrário, ou seja, o papel sobe e aí eu declaro uma venda em cima desse resultado positivo e nesta região. Então, por favor, quem está comprado em YouTube, atenção, você tem um ponto de venda aí. 10h14, Ibovespa, máxima intradiária, 134.558 pontos. Olha o dólar. Mínima intradiária, R$ 5,518. Assopra, Coutinho, que de repente essa moeda americana vai para 5,49. E neste momento, Gabriel Galípolo começa a falar no evento voltado para criptoativos e digitalização lá no Rio de Janeiro. Vamos acompanhar, nós temos imagens ao vivo do presidente do Banco Central, que basicamente inaugura o seu raciocínio nessa altura, confirma a Camila Nascimento. Nós vamos fazer um sobe-som rápido por protocolo jornalístico, muita expectativa sobre algum grau de sinalização dele para os próximos passos da Selic. Cenário improvável hoje para o fórum e para a palestra, mas não impossível. Vamos acompanhar. Vem do Ilan, o Roberto me falou ela, e eu estou aqui me apropriando dela usando justamente a ideia de corrida de bastão. Então o Pix foi lançado, começa em 2013 no Banco Central a discussão e o relatório sobre pagamentos de varejo, mencionando a necessidade de ter um sistema de pagamento instantâneo. A Lei 12.865, que confere ao BC a função de regulador e fiscalizador dos prestadores de serviço de pagamento e dos arranjos de pagamento, é de 2013 também. E em 2013 o BC publica o regulamento que disciplina a prestação do serviço de pagamentos no âmbito dos arranjos de pagamentos integrantes do SPB. Em 2018 o BC vai divulgar os requisitos técnicos 10 horas, do Pix. Com 16 minutos, e você já percebeu que o papo, em linha com o que nós adiantávamos, vai focar na história do Pix, na relevância do Pix, na tecnologia por trás do Pix e em temas que devem variar deste ou a partir deste. Difícil imaginar alguma pista sobre os próximos passos do Copom neste evento, porém, continuaremos monitorando em paralelo.
Obrigado, Cá, pela informação. Então, abandonamos essa transmissão direta agora e voltamos a falar do índice do dólar. Eu parei no momento em que você faria a análise técnica, análise gráfica. Dá para sonhar com esse dólar a 5,49? Dá para sonhar com esse BOV em 135 mil pontos, o à vista? O 5,49 factível, cota R$ 5,518. Você tem o 511 agora como suporte. Depois, eventual repique de alta, baixista. E aí sim, R$ 5,497. O índice também, sem problema nenhum. Na verdade, você está a 95 pontos do número que você pediu, 134.915, agora 134.800. Está pertinho, 135 mil. Objetivo, 135.915. Olha a mínima de novo ali para a moeda americana. R$ 5,516, 0,46% de baixo. Segura a ladeira! E aí, daqui a pouquinho, na abertura do mercado à vista nos Estados Unidos, a gente vai trazer mais contexto. O DXY está caindo 0,35%, em alguma medida abre espaço para apreciação de outras moedas pelo mundo. O real vai saindo bem na foto em função disso. TC News, seu resultado é nossa marca. Minerva Foods, a maior exportadora de carne bovina da América Latina, presente em mais de 100 países. Foco, disciplina e consistência fazem parte do nosso DNA. Minerva Foods, conectando pessoas, alimentos e natureza. Coutinho, me dá o gráfico de 1 minuto da moeda americana, mínima de novo, R$ 5,513. Você que opera, o dólar fica ligado neste candle. Olha, impressionante como a gente viu a aceleração da pegada de baixa do dólar antes da abertura do à vista lá nos Estados Unidos, hein? Faltam 12 minutos para isso ainda, Coutinho. Olha só, vai chegar perto daquele 511 vendidos no dólar, day traders de plantão. Atenção, o provável é... Chega perto do 511, não necessariamente crava, para fazer um movimento de cunho altista, para continuar descendo. Está vendido, está extremamente bem vendido. A venda foi lá no 35, a gente cantou lá atrás. Então, sob controle. Só, por favor, atenção de um eventual repique altista, não deixe o dólar subir. Nós temos 10 e 18. Ó, 1.450 likes, já temos. Agora é hora daquele sprint. O sprint do mercado à vista é o decisivo, hein? É hora daquele sprint, aquela corrida... pra gente encorpar de vez os likes e se aproximar dos 1.700, que é aquela meta que a gente persegue todos os dias. Contamos com vocês aí do outro lado. Você que está felizão hoje com o Ibov subindo, deixa o like para comemorar. Você que tá triste pra caramba, tava torcendo pro Ibov cair, tava vendido no índice, deixa o like para desabafar. Só não tem desculpa para não likear. Então, às 10h19, Camila Nascimento, vamos com mais um destaque corporativo, é você. Prio reduziu o lucro em 44% no segundo trimestre para 153 milhões de dólares. Na comparação com o mesmo período do ano passado, o EBITDA alcançou 249 milhões de dólares entre abril e junho deste ano, uma queda de 57% também na base anual. A margem EBITDA diminuiu 30 pontos. Já o EBITDA ajustado, que desconsidera os efeitos não recorrentes, caiu 49% no trimestre em comparação ao mesmo intervalo do ano passado, para 295 milhões de dólares. A margem EBITDA ajustada alcançou 59%, queda de 18 pontos percentuais na mesma base de comparação. Prio sobe 0,10% depois do resultado aos R$ 40,66, Junqueira. Bom, Cami, o resultado de Prio, ele, apesar de ter sido um resultado negativo, ele veio ali refletindo já o que o mercado estava imaginando, né? Então a gente teve uma queda de 11% no Brent e a gente teve uma retração de 8% na produção da empresa, com um dos menores volumes de off-takes também, por conta das retiradas das reposições de Albacora Leste, né? Então a tese de Prio, ela se pauta agora em dois principais triggers: no aumento do preço do Brent do petróleo, que dificilmente vai acontecer no curto prazo, e na legalização da produção de Wahoo, né? Do poço de Wahoo. Então a gente pode ver aí um aumento de produção nos próximos trimestres, caso isso aconteça. Então não acho que foi um resultado ruim, acho que é um resultado obviamente negativo no curto prazo, mas quando a gente olha para frente, a Prio tem bom horizonte para voltar a produzir e voltar a ser uma empresa de referência. Graficamente baixista, cota R$ 40,69, perdeu 40,93, que era o nosso ponto de corte. Tem alguns suportes intermediários, o seu objetivo R$ 38,01. 10h21, que espetáculo Raia Drogasil. Vou pedir para Camila trazer o destaque de RADL3 agora, em resposta ao resultado. Já na antecipação do resultado, a gente viu o mercado buscar a força compradora. Em resposta ao resultado em si, 12,13% de avanço para a Raia Drogasil.
a ponto da B3 olhar e falar: opa, já para leilão. Raia Drogasil de volta a leilão na máxima intradiária de 16,82. Vamos às informações, o Gabriel vai nos ajudar a entender do ponto de vista do fundamento o quanto esse movimento tem amparo, e o Coutinho depois no gráfico mostra o limite do fôlego para RADL3. Você, Camila Nascimento. A companhia divulgou resultados ontem à noite, terça-feira, e a RD Saúde reportou o balanço do segundo trimestre de 2025 com um lucro líquido ajustado de 402 milhões de reais, uma alta de 13% na comparação com o mesmo período de 2024. Nos meses de abril a junho, período que abriu 70 novas farmácias, a companhia apurou um lucro antes juros, impostos, depreciação e amortização, EBITDA ajustado, de 885 milhões de reais, um crescimento de 7,4% no comparativo anual. Junqueira. Bom, Cami, acho que Raia Drogasil eu queimei minha língua aqui, né? Porque ontem, quando a gente estava falando do resultado de Pague Menos, né? Eu ainda dei uma cutucada, porque o CEO falou que a criminalidade de São Paulo atrapalhou o resultado, e aí o papel tá subindo 12% na minha cara aqui, né? Vida que segue, né? O mercado é soberano, né? O resultado foi forte. Acho que ele veio com bons números operacionais. O Same Store Sales cresceu 5,5% no ano contra ano, muito abaixo do que a Pague Menos teve, mas revertendo já uma tendência da própria Raia Drogasil. Aqui a tese ela se pauta muito sobre a quebra da patente do Ozempic e das canetinhas de emagrecimento, que deve facilitar demais isso, e a empresa realmente é uma boa empresa, tem valor e está melhorando seus resultados depois de alguns trimestres ruins, e o nobre analista aqui tem que admitir que ele fez um erro na análise dele de ontem. Graficamente falando, o ativo lateralizado, você tem o upside que tira ele desta lateralização, então a gente sai de acumulação e o ativo sobe. Eu deixei no semanal, porque como eu não tenho figura gráfica, eu tenho praticamente este candle, e aí a pergunta de vocês é, ok, até onde vai? O ativo tem a sua primeira resistência no 672, a alta máxima projetada no 898. Muito bem, meu caro Coutinho. 10 horas com 24 minutos. Usiminas. Embraer tá subindo 5,30%. E Usiminas sobe 6,3%. Depois de Raia Drogasil, vem Usiminas como segundo papel que mais sobe. Sobe por quê? Talvez na informação da Camila Nascimento a gente tenha o insight, a justificativa para isso. Pois não, Cá? A CSN vendeu ações da Usiminas para o fundo Vera Cruz. Com isso, a CSN reduz mais uma vez participação na companhia e agora tem uma fatia de 4,99%. E, Léo, vou aproveitar que eu já peguei a palavra para falar de Usiminas, só para acrescentar uma informação em relação ao relatório de Cogna. O Morgan Stanley, no mesmo documento, no mesmo texto, cita também Ânima, que está disparando 11,36%, na máxima do dia aos R$ 4,02, enquanto rebaixou Cogna para venda e elevou Ânima para compra. Também elevou o preço-alvo da companhia, aumentou o preço-alvo da companhia. Ânima, deixa eu só pegar aqui. Ânima, então, o preço-alvo subiu de R$ 3,70 para R$ 5,00, e a justificativa dos analistas é que a empresa tem maior foco no ensino presencial, por isso não é tão impactado pelas mudanças no EAD, Léo. 10 horas com 25 minutos. Obrigado, Cá. Vamos lá. Usiminas passada limpo. Ânima e Cogna também em função dos relatórios. O Gabriel fica à vontade para aprofundar. Bom, a Ânima está realmente subindo muito, assim, realmente um movimento muito forte, né, e aqui acho que destaca, né, que a gente viu alguns sell-sides até falando que o resultado de Ânima não seria dos melhores, o setor de educação citando que Cogna poderia ter um dos melhores resultados, e a gente está vendo um movimento inverso aqui por conta desse relatório do Morgan Stanley. O mercado mesmo agora mostra aí que ele estava com uma pressão vendedora muito forte, né, então a gente está vendo vários papéis aí performando muito, muito intenso, Ânima subindo 11%, Banco Inter subindo 10%, foi para leilão agora também, Cury subindo 4%, então assim, realmente está um movimento muito forte de alta, aqui uma reversão da tendência recente que a gente viu ali na queda em alguns papéis, que está colocando aí esses resultados em linha, né? Olhando para tanto Ânima quanto os Usiminas, acho que são notícias positivas, os papéis seguem performando e a gente acompanhando aqui. Graficamente falando, Ânima R$ 3,99 e R$ 4,00 agora. Ânima
Vou falar de novo, né? Então, atenção, vou colocar a setinha. Cuidado, Anima, ele é baixista, tá? O ativo cota 4, o upside máximo é 4,13, ok? Você tem 13 centavos, que é bastante num ativo de R$4, mas ficar atento porque essa região você deveria ter uma queda. No caso de Usiminas, quando você abre o gráfico de Usim 5, o gráfico de Usim 5 ele é altista no curto prazo, também tem uma entrada a R$ 4,80 como início de um processo de resistência. A sua alta máxima é R$ 5,35. Usim 5, Anima e Cogna, hein? Cogna a gente coloca agora para você. Cogna está na tela, o ativo cota R$ 2,47, vai na contramão, né? Canal de baixa desenhado, 2,47, não pode perder de jeito nenhum, 2,66. Se perder, está decretada a baixa a 2,35. Muito bem, Coutinho. 10 horas com 27 minutos. Amigos, e na ponta oposta, tem que dar um prêmio hoje para quem consegue cair, dirá o mais ácido dos compradores. E de fato, são pouquíssimos os papéis que estão caindo. Praticamente ficam nos dedos de uma só mão. Pão de Açúcar recua 2,6%, Cogna 1,5%, já melhorou bem o quadro, Engie 11, 0,7%, Brava Energia 0,6%, Ipera 0,5%, aí você tem SLC Agrícola recuando 0,55% e Equatorial 0,30%. Depois Suzano já está no 0 a 0 e aí só papel para cima. O Ibov vai brilhando, são 1.570 pontos. Brasil! Ibovespa de volta a 134.700 pontos, enquanto que o dólar já cota R$ 5,516 e a mínima foi R$ 5,513. A gente flagrou aqui em tempo real. Ou seja, nós estivemos a 13 pontinhos de revisitar a faixa dos 5,49, 14, vai, para revisitar a faixa dos 5,49. Senhoras e senhores, pro Danilo Moreira, obrigado meu parceiro, tamo junto. Para o quem é? Playboy da B3. Playboy da B3. O Sérgio Morassi. Playboy da B3, acho que é a primeira vez que tá aqui. O Supimpa. Supimpa é um adjetivo mais antigo, não é? Os antigos não falavam assim? Supimpa. Poxa, supimpa, não é um negócio legal. assim? Supimpa é um sinônimo de legal, né? Já. Na minha época. Oh, tá com uma roupa supimpa. Legal, na minha época. Você usava? Roupa supimpa? Não, supimpa, o adjetivo. Ou não? Não, supimpa não era do meu vocabulário. Era dos teus pais? Supimpa. Supimpa. Não era da minha época, mas não era. Eu não usava. Tá bom. Supimpa, é uma cultura este programa aqui. O Paulinho também tá na área. Para de jogar armadilha, Paulinho. Olha o perfil. Se eu quiser te sacanear, eu falava, manda um abraço pro Paulinho. Sem problema nenhum. Senhor Paulinho. Ok. Tá, eu vi carimbado agora. Mas aí eu poderia falar assim, mas manda um abraço pro perfil inteiro. Não. Aí você ia falar, não, senhor Léo. O Chique tá aqui também, o Ed Richter e o Carlos Henrique. Pra esta galera, tá na hora da gente apertar os cintos e viajar. A gente vai partir para a terra do Tio Sam, vamos conferir os índices acionários americanos, a tabela da volatilidade, num dia esvaziadíssimo de evento macroeconômico por lá. Por isso, falamos muito pouco dos Estados Unidos até aqui na dinâmica de negociação. Mas na abertura do À Vista, tem os destaques corporativos que a Camila Nascimento separou e com base neles a gente vai desenrolar aqui a nossa cobertura. Importante registrar, nós não temos hoje uma grande divulgação, porém, temos o leilão dos títulos de 10 anos na parte da tarde. Ontem foi hora e vez dos títulos de 3 anos serem leiloados. Nós tivemos tanto uma demanda quanto uma taxa média atrelada aos títulos inferiores ao que se imaginava. E hoje teremos a mesma fotografia em relação aos yields de 10 anos. Com este tempero também em mente, eu convido você ao Opening Call no oferecimento de CME Group. Tabela da volatilidade para você, DXY, olha aí, ó, 0,35% de baixa. O Brasil tem todos os problemas de previsibilidade possíveis e impossíveis, mas tem uma vantagem espetacular com uma Selic a 15%, num contexto em que se debate até queda de juros a nível global, uma vez que os Estados Unidos devem puxar esse movimento. E o nosso custo de capital altíssimo, remunerando um capital preguiçoso aqui, né? O rentismo básico. Então o carry trade fica muito incentivado. Eu tomo capital lá numa praça como a Japonesa, que me traz um custo de empréstimo baixo, aplico aqui esse dinheiro apenas e tão somente pensando em câmbio no Brasil, e pelo diferencial
pensando em câmbio atrelado ao CDI, né? E o diferencial de juros já me remunera bem, com um risco muito controlado e muito baixo. O carry trade é um senhor aliado para a moeda americana cair no Brasil. Quando se olha para um DXY também em baixa estrutural, voltando a essa pegada mais para os 97 do que para os 100 pontos de outrora, isso ajuda e ajuda bem. O VIX está caindo 0,9, 17,68, é um VIX descansando, à espera de novos estímulos. Yields de 2 anos estáveis, os de 10 pedindo 1 ponto base e meio, os de 30 pedindo 3 pontos base a mais nos prêmios. Camila Nascimento. Vamos passear então pelos índices à vista lá no mercado americano. A gente tem os índices abrindo em alta nesse momento. O Dow Jones sobe 0,11%, 44.166 pontos. O S&P avança 0,20% aos 6.311 pontos. Nasdaq sem registrar alta 0,22%, enquanto o Russell 2000, a exceção, cai 0,13% aos 2.222 pontos. Léo. Obrigado, Cá. Em relação às 7 magníficas, nós temos Apple subindo quase 3% diante do noticiário que a Camila organizou. Já são $208 com 24 centavos. A Amazon sobe 0,26%. Google cai 0,25%. A Meta avança mais 0,69%. Depois você tem os papéis de Microsoft avançando 0,40%. Nvidia recuando 0,7%. Tesla 0,57%. Tudo devidamente atualizado. Vamos fazer o seguinte, Coutinho. Nos índices acionários americanos, qual insight a gente pode trazer para o público? Tendência de alta continua? Não, olha só, essa lateralização a gente tem hoje, ontem e antes de ontem. Então a gente tem assim, aquele repique na parte inferior do gráfico, tá aqui, mas é aquilo que eu falei, né? A minha expectativa, eu falei isso na segunda-feira, inclusive, ou bate na parte inferior e sobe, ou bate na parte inferior e lateraliza. Aconteceu a opção número 2. Então olha aqui, bateu, lateralizou, 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 lateralizou. Então o mercado americano não consegue, pelo menos por enquanto, dar aquela porrada, reassumir um cunho altista forte. O mercado deu uma bela de uma desacelerada, e se você olhar um pouquinho mais para frente, isso daqui é o início de um envelope de baixa. Então, quem sabe, a gente vai ter que aguardar um par de semanas que isso daqui não pode pegar e efetivamente até ser uma virada. Aí tá aqui o Matheus Alcides dizendo: ô Léo, então comenta por que a narrativa era outra quando o dólar... Ele fala, porque a tua narrativa era outra quando o dólar bateu 6,30, já com a taxa de juros lá em cima. Daí cadê a narrativa que favorecia o carry trade e o real? Então vamos lá, Matheus Alcides. Primeiro ponto, narrativa não é minha, é do mercado. A nossa busca aqui é por decifrá-la e embalá-la. Até porque eu não faço preço, não tenho esse poder. 2. No final do ano passado, você tinha uma concentração de capital muito acentuada nos Estados Unidos, em meio ao entusiasmo com o excepcionalismo americano, que em tese a plataforma do Trump só encorparia mais. 3. A Selic não estava em 15%, nós ainda não sabíamos a qual patamar ela chegaria, mas dado que o capital estava saindo do Brasil, você tinha até mesmo a narrativa, já que você usou o termo e está correto, da dominância fiscal. Então é preciso colocar as coisas no tempo e no contexto a que elas correspondem, do contrário a gente cria distorção. Muito obrigado ao Matheus Alcides, que está com a gente aqui. Especialmente para o Ricardo Vicentini, para o Gilson Alves, também para a Dona Lindu, para o Pastor Alemão, para o Alan Harrison, que está na área, também o Bruno Queiroz, o glorioso Juliano, a Marcela Antunes, o RX Gamer e o Coutinho falou, Leozinho pintou superchat. E o superchat foi do Rubem Castro. Aliás, nós temos que convocar os aplausos do auditório para o glorioso Cleiton Silveira. Salve de palmas para o Cleitão. Por quê? Porque o Cleitão acaba de se tornar membro do YouTube do TC. Grande Cleiton Silveira. Tirou foto no espelho para postar no Facebook, como diria a música. Bem-vindo, meu amigo. Obrigado pelo apoio ao nosso trabalho. E o Rubem Castro perguntou, Coutinho, Gold no suporte, segura, desaba ou sobe? Dólar para baixo e ouro para cima? Costuma ser assim, não é? E aí, pergunta do Rubem. Capricha, Coutinho. Bora, Gold tá na tela, primeiro o gráfico diário, né? Então, o ouro tá lateralizado, cota agora $3.360, numa formação gráfica ruim, né? Ruim por quê? Ruim pela longa lateralização e ruim porque eu tô no meio do canal. Então, assim, quando eu tô na parte superior ou inferior, beleza, eu tô na parte superior, resistência para baixo, eu tô na parte inferior, suporte é para cima. Eu tô no meio do caminho. E aí,
Quando você joga, vamos jogar aqui 15 minutos para a gente ver se a gente tem algum tipo de visibilidade melhor. A coisa, ela fica pior ainda. Por quê? Porque quando você vai para o gráfico de 15, o que eu tenho? Eu tenho uma alta, eu tenho uma queda e eu tenho aquela famosa figura de convergência. Os fundos se tornam altistas e os topos se tornam baixistas. Então, além de não ter direção, eu não tenho direção e eu vou afunilando no movimento. Então, em termos direcional, bastante ruim. Curto prazo, difícil falar se é altista ou baixista. Isso aqui pode ser um pivô de alta, isso aqui pode ser um pivô de baixa. Eu ficaria atento caso você esteja posicionado em ouro ou em algo correlacionado. Boa! Chegou aqui o perfil das antigas. Ele, bom dia, chegando hoje por aqui. Seja bem-vindo! Legal receber você. Eu não combinei nada, hein? Eu li o perfil das antigas, ele mete o coach. 10h37. Então, aí o Matheus Alcides, puxa, eu recomendaria um alerta pra você, porque o Matheus escreveu assim, né? Eu respondi pra ele aqui, ele falou: eu não vejo mudança com relação à dominância fiscal ainda, nem mudança em relação à economia americana. Então, dominância fiscal, cuidado aí, Matheus, para você não escorregar, porque ainda que você sinta desconforto com a sustentação fiscal do país, e me parece que é legítimo isso, porque a relação dívida-PIB, ela não parece se acomodar mesmo quando você faz a projeção, não é esta narrativa que está prevalecendo nas tomadas de decisão. Fosse ela, essa curva de juros estaria num outro patamar, e o próprio dólar estaria num outro patamar também. Então uma coisa é a preocupação fiscal, é o risco fiscal, é a maneira como ele pode te deixar mais ou menos confortável para alocar em títulos da dívida brasileira, por exemplo. Outra coisa é a narrativa da dominância fiscal e a precificação dela. Isso diminuiu muito, não há nem comparação com o final do ano passado. E quando você fala da economia americana, aqui de fato, houve momentos em que, a partir do tarifaço do Trump, aproveitando que nós estamos na abertura do À Vista, o excepcionalismo americano ele chegou a ser questionado. Em abril e maio, não à toa, tivemos uma queda média de 20% para vários índices acionários. E pouco a pouco, o que faz com que a sua premissa esteja, me parece, correta, essa preocupação com o excepcionalismo americano foi ficando para trás. E o excepcionalismo americano não só voltou aos preços, como o gap de 20% foi fechado e máximas históricas reatingidas para os índices acionários americanos como um todo, em particular S&P e Nasdaq. Valeu mais uma vez para o Matheus Alcides. Também está por aqui, ó, o glorioso Juliano. E agora uma salva de palmas, caprichem aí nos aplausos, porque acaba de chegar um novo membro do YouTube do TC, é o Alan Harrison. Aê, Alan! Boa, meu garoto! Muito obrigado. Alan Harrison tem nome de... Chique e protagonista de Hollywood. Nesta sexta, retorno do Ibovespa com Alan Harrison. 10h39, Camila Nascimento vai com os destaques dela, Gabriel Junqueira com os destaques dele, e com isso a gente vai fechar esse mergulho na abertura do À Vista americano. Começando contigo, Cá, pois não? Vamos começar então relembrando o resultado de McDonald's, que teve um lucro de 2 bilhões 250 milhões de dólares no segundo trimestre, uma alta de 11% na comparação anual. A rede de restaurantes americana registrou receitas de 6 bilhões 840 milhões de dólares entre abril e junho, expansão de 5% sobre o mesmo período de 2024. E no mercado americano, o McDonald's avança, está subindo 1,92%, chegou a negativar um pouquinho de tempo atrás, mas agora já voltou para território positivo. Coutinho? Graficamente falando, olha só, você tem o ativo, a gente tinha comentado, né, num longo canal, que é uma formação bem ruim, e para piorar eu tô no meio do canal. Então, ok, a alta ela é válida, né? Você até tem no curto prazo um movimento de alta, objetivo é 319 dólares, comprado, bem comprado, mas de novo, né? Aquela compra sobe, depois demora para cair, depois demora para subir levemente acima, depois cai de novo, depois sobe de novo levemente acima. Então, assim, é um papel de manutenção e uma manutenção longa. Ó, nós temos agora 10h40. Da porta para dentro aqui, como é que a abertura do À Vista americano bateu no Brasil? O Ibov encorpou mais, 134.829 pontos, falta muito pouco para os 135 mil pontos, hein? O Indifut, por exemplo, já tá lá. Dólar futuro encorpou a queda ainda mais. Já tivemos renovação de mínima R$5,510, ou 510, perdoe. 10 pontinhos pra gente voltar pra faixa dos 5,49. Falta muito pouco pra isso. O dólar frente ao fechamento de ontem já desidratou 30 pontinhos.
Vamos lá com o seu último destaque, Camila Nascimento. No momento em que Pecar 3 renova mínima atrás de mínima, 5% de tombo, R$3,21. É a exceção mesmo. Os outros papéis que caem muito mais timidamente e a ampla maioria subindo num dia como o de hoje. Pois não, Cá? Disney teve um lucro de 5 bilhões 260 milhões de dólares no terceiro trimestre fiscal, uma alta de 100% na comparação anual. O conglomerado de mídia americano alcançou receitas de 23 bilhões de dólares entre abril e junho, um crescimento de 2,1% sobre o mesmo período de 2024. A empresa destaca que os parques de diversão tiveram maior aumento de faturamento no trimestre, 8% em um ano, refletindo a expansão de oferta e demanda. Já a unidade de entretenimento, que compõe cinema e streaming, teve alta de 1% nas receitas. O canal ESPN viu redução de 5% no seu faturamento. Foi exatamente o lado da receita que decepcionou um pouco nesse balanço da Disney e também explica um pouco da queda que a gente observa agora no mercado americano no papel. A receita teve expansão anual de 2% no trimestre para 23 bilhões de dólares, mas ficou levemente abaixo do que era esperado pelo mercado. Indo agora para a cotação de Disney, papel caindo 2,25%, Coutinho. Graficamente falando, olha só, você tem uma longa alta, uma longa lateralização e princípio de queda. Então aí, assim como o Klabin e assim como eu alertei no dia de hoje para YouTube, fiquem atentos, por favor. No caso de Disney, o ativo ele é baixista, você tem o objetivo agora de $109. Então, por favor, você vê que mesmo com bons resultados, o mercado pode punir a empresa. 10h42, tá na hora de Gabriel Junqueira, mandando um abraço aqui pro Renner, pro Leomar Klimasevic. Também para o Denis Souza, obrigado pelo carinho, Deni. O Rubem Castro, o Ike Grafista, craque de bola. E o Gilson Alves. Olha o Renner, o Léo Pinheiro é um show à parte. Aguardem, porque já tem a Fiboninha. Fiboninha inspirada hoje. Vai lá, Gabriel Junqueira, é você, destaque americano. Bom, Léo, acho que assim, em termos do mercado americano, hoje é o grande dia, né, das tarifas, né? Então a gente teve as tarifas que eram para acontecer dia 1º prorrogadas para hoje, e ao que tudo indica, vários países devem ter elas colocadas aí, e isso pressiona um pouco o mercado lá fora nessa abertura, né? Então, até algum tipo de movimento mais macro em relação a isso, a gente deve ver esse mercado meio de lado. O que chama minha atenção aqui é um pouco o movimento da curva de juros, né, que segue sendo ali o grande ponto de atenção que a gente precisa ficar, mas qualquer novidade positiva de negociações comerciais pode destravar alguma alta. O que vale lembrar que o dinheiro que está sustentando a nossa alta aqui é o mesmo dinheiro que sustentaria uma alta lá, né? Então, se a gente, porventura, tiver uma mudança de humor lá fora, a gente pode ver a bolsa aqui dando uma realizada, dado que o investidor brasileiro está um pouco avesso. E não é o dinheiro dele que está subindo a alta, não. Mas agora, no destaque corporativo, Léo, eu queria perguntar, o investidor Maromba já chegou no chat? Não vi ele aqui ainda, mas quem sabe com a sua convocação ele deu ar da graça. Bom, querido investidor Maromba, você que gosta tanto da tese de Smart Fit, hoje a gente teve o resultado da Planet Fitness, que é a maior rede de academias dos Estados Unidos e opera no mesmo modelo que a Smart Fit, né? E, aliás, um resultado muito, muito interessante, acima das expectativas, a receita crescendo 13%, o lucro por ação crescendo 20%, o EBITDA crescendo 15%, e impulsionados principalmente pela campanha sazonal como High School Summer Pass, em que ele incentiva a geração Z dos Estados Unidos a frequentar academias, né? Você da geração Z brasileira que não está frequentando a Smart Fit, só pagando a mensalidade, a empresa agradece, mas a sua saúde não. Então, assim, a questão é, vamos aí acompanhar os resultados. Planet Fitness é uma empresa muito, muito interessante, principal competidor, peer, para a gente olhar o resultado de Smart Fit. Eu tinha até separado também McDonald's e Disney, a Camila já comentou, né, Léo? Mas a pergunta que fica do resultado de McDonald's é: você pede o seu hambúrguer com ou sem picles, Léo? Pior que é sem, geralmente eu tiro, não gosto. Vai lá, continua. No caso de Planet Fitness, o gráfico realmente é impressionante. Olha só, o gráfico tem um fundo em novembro de 2023 a $45. E a partir daí, lógico, você tem os movimentos de correção, mas o ativo sobe como se não houvesse amanhã. Cota $103, eventualmente corrige a 95, seu upside $127. Às 10h45, você curtiu no oferecimento de CME Group a abertura do mercado à vista nos Estados Unidos. Amanhã tem mais, 10h46.
Bom, é o seguinte, amigos. O Ibovespa, momentaneamente, voltou para 135 mil pontos. Máxima intradiária batida agora há pouco em 135.026 pontos. E o dólar em R$ 5,506, recuo de 0,65%. Se mostrou acertada a visão da Vanessa de Souza e do Alex Martins, segundo a qual o aceno de Haddad a Bessent, pelo menos é a hipótese que nós temos para embalar a narrativa que vai guiando as tomadas de decisão no mercado hoje, a hipótese de que este encontro anunciado pelo Haddad deu ao mercado a percepção de alívio e de construção paralela a uma solução econômica, enquanto Lula e Trump ficam no palanque. Desde a faixa das 9, é com base nessa narrativa que a gente vai embalando aquilo que está diante dos nossos olhos. E continua. Ibov na máxima intradiária, 135.068 pontos. O Indifut, 135.400 pontos. E o dólar? Gráfico de 1 minuto do dólar e do índice, Coutinho. O dólar vai perder os 5,50 muito possivelmente, hein? R$5,504. Faltam 4 pontinhos para os 5,49. Alô, Coutinho! Vamos lá, pessoal. O dólar do seu lado direito, então rompeu aqueles R$5,511. Então parabéns aí pela operação. Saiu do 35, foi a 11. E agora R$5,505. Deixa descer. Próximo objetivo do dólar, R$5,497. Índice, 135.380. Sobe como se não houvesse amanhã. Sobe, lateraliza, sobe. Envelopão tá desenhado. Seu objetivo permanece, 1,35,915. 13 minutos para as 11 da manhã. Valeu, Coutinho. E vamos lá com a interatividade. Agora o chat com protagonismo aqui com as perguntas da galera. Lembrando que nós vamos nessa dinâmica até às 11 da manhã. Depois Alex Martins está de volta para a gente repercutir o dia. E aí na sequência Fernando Marques e a Camila Nascimento apresenta a entrevista de hoje. Quem vai vir aí nos últimos 30 minutos do nosso programa, Cá? Pois não. Quem participa hoje da nossa entrevista, vai falar sobre vários assuntos, temas macros, Estados Unidos, Brasil e também China, é o Jason Vieira, economista-chefe da Levi, Léo. E que mais que ele é? Vamos ver se você sabe. Ah, ele luta, né? Ou não? Samurai! Samurai, é isso aí. O samurai Quase. Jason Vieira. Não, foi bem, foi Passou bem. perto, foi vai. bem, foi bem, cara. Nós não combinamos nada, você foi bem demais. Jason Vieira na reta final do nosso Manhã TC News. Vamos lá, perguntas da galera. Começando aqui com os membros do YouTube do TC. Quem é membro tem prioridade. É o investidor maromba apareceu. Ó. Bora aproveitar para vender Ibov. Ih, rapaz, ele tá querendo apostar na ponta contrária. Dá jogo pro investidor maromba? Ou esse supino aí que ele tá levantando vai se voltar contra ele? Eu acho que ele deve aguardar um pouquinho. Olha só, o Ibov, a 1,35,115, você tem a próxima resistência, a 1,35,375. Então você tem conta rápida aí mais 250, 260 pontos de upside, para aí sim dar uma olhadinha e ver o que vai fazer. Eu aguardaria um pouquinho que você pode pegar e se machucar. Marcelo, já começamos o dia assim. Fala, meu amor, manda. Tô irritada. Putz, você tá irritada por quê, meu Deus? Fui taxada. Eles estão brigando. Quem? Tio Trump e o tio Lula. Vou ligar pro tio Jair. Cara que não vai conseguir. 10h49. Até a Fimoninha foi taxada. Vocês queriam mais do quê? Ótimo. 11 minutinhos para as 11 da manhã. O Daniel Alves. Cogna não quis cair. Grande Dani, que é membro do YouTube do TC, quem é membro tem prioridade na hora da interação. Ele tá falando de Cogna, que recebeu o relatório que recebeu, foi um dos destaques de baixa, chegou a cair praticamente 4% e foi diminuindo o ímpeto de baixa. Agora tá como, hein, Coutinho? Cai 1,08%, R$ 2,74, ainda com viés baixista. Ok, Coutinho, temos 10 minutinhos para as 11 da manhã. Realmente, se você pegar o pavio deixado ali pela velhinha... agora é o... Eu chamo de Kindle Cruz, mas fala, não, é o Doji. Tá bom, então vai com... Não é muito mais didático chamar Kindle Cruz? Você que é versado no cristianismo. Não, mas eu diria que você, um profissional de altíssimo gabarito, tem que ser impecável como sempre. Com a tradição, Doji. Então é um Doji. Que é o... Não sai do muro, né? É o candle com o qual não dá pra fazer nada, não é isso? É um candle de reversão. De reversão? Isso. Mas se o Doji não muda a direção necessariamente, ele é um candle neutro?
Isso significa que o mercado abriu, subiu, caiu e está no mesmo lugar. Então isso indica uma provável reversão. Ok. E aí você tem os dojis na parte de alta e os dojis na parte de baixo. Quer saber mais detalhes? Curso do Coutinho, tá aí fixado no chat do YouTube. O homem aqui vai oferecer uma masterclass gratuita na faixa 0800 para você conhecer mais da metodologia dele e nunca chamar um Kendo como esse de Kendo Cruz. Chame de doji. Que se fosse um filme seria a volta dos que não foram. Não vai nem volta, aquele Kendo com o qual pouco pode se fazer algo. 9 minutinhos para as 11 da manhã. Vamos lá, mais perguntas do povo. O Gustavo Freitas e o Samir da Silva está por aqui. Vamos lá, na ordem. Ó, o Samir falou, Léo, Coutinho, podem falar de... Rapaz, eu nunca ouvi falar nesse ticker. Mas o Samir tem muita credibilidade, acho que não é piada. É o Bura 39. Bura 39. Para o investidor brasileiro saber um pouco mais sobre o bom momento do urânio. Olha aí como não é brincadeira. O Samir investe em urânio. Ele tem uma tese muito sólida do urânio, pensando em energia, cada vez mais a nível global. Bura 39 eu nunca ouvi falar. É o que, hein, Coutinho? GX Uranium DRE. Sobe como se não houvesse amanhã, abril 25. O ativo saiu de 38,90, cota 75. Tem aqui uma sucessão de pivôs de alta, tá comprado, bem comprado, ativo cota 7566. Atingiu 82,06, próximo, né, mas já pode considerar pelo tamanho do movimento. E aí, se você tá comprado, você pode olhar agora o seguinte, o ativo tem um novo upside que te leva até 101. Então tá, beleza, bem comprado, stop, R$70,44. Papai, Fala, agora veio leve, agora veio com o papai. Fala, meu amor, manda. quero uma irmã para operar comigo. Para o quê? Para o quê? Para operar comigo. Aham. Conversa com a mamãe. Você lembra como faz? Ele é um sacana, né? Ele é um sacana. Esse Léo Figueiredo. Vou te falar. Qualquer hora. Vai mexendo aí. Qualquer hora você vai ver. O Coutinho não deixa barato, não. Eu vou ver se acaba de bater 135.184 pontos. Olha o dólar. Olha, Luciano Costa, meu parceiro, Luca Boni e Gabriel Ponte, permitam-me. Urgente painel Mover Pro. O dólar tá de volta à faixa dos 5,49. É uma liberdade poética apenas. Coutinho, vamos pro gráfico, é você. Gráfico de 15 minutos, o ativo cota R$5, atingiu o que o Léo comentou, atingiu o objetivo que eu comentei, R$5,497. Atento, vendidos no dólar, o dólar deve agora subir para posterior queda, cuidado para não devolver. O dólar objetiva R$5,473. Daqui a pouco, o Alex Martins ajuda a gente a entender os movimentos de forte alta da Bolsa Brasileira e de forte queda da moeda americana. Curva de juros no Brasil também fechando em 5 pontos base na média em toda a extensão. Gabriel Junqueira, essa festa dos comprados hoje te convence pela embalagem do aceno de conversa entre Bessent e Haddad? Não compra essa embalagem? Você embala de outra maneira? Acha que é mais fator técnico / preço? Porque novidade não teve, né? Pois é, Léo, quem compra a bolsa no Brasil hoje, né, é o gringo. E o que o gringo pensa quando ele está comprando a bolsa lá fora, e isso vem acontecendo no ano de 2025 como um todo, né? Então toda vez que a gente viu um movimento de forte alta lá fora, então bolsa lá fora renovando máximas, S&P, Nasdaq, 7 magníficas subindo bastante, houve uma rotação de fluxo dos emergentes saindo e entrando nessa bolsa lá fora. Isso foi o primeiro fato concreto que a gente viu no ano de 2025. Hoje é justamente o movimento oposto, a gente vê a bolsa lá fora um pouco mais de lado, o negócio aqui andando melhor. Eu acho que são duas situações. Primeiro, tem o famoso, né, a gente sempre fala desse ditado porque ele é a mais pura realidade que acontece no mercado financeiro. Compra no boato, vende no fato. Então o que aconteceu? As tarifas ali já tá com pressão, vai ser horrível, vai ser não sei o quê, Brasil não negocia, Brasil maior tarifa do mundo, isso já foi colocado no preço. Quando vem o dia da tarifa, então, quando vem o fato, né, aqui no caso foi o contrário, você vendeu no boato, você está comprando no fato. Então, a bolsa volta a ver que a situação talvez não seja tão ruim, a situação
não é tão horrorosa quanto a gente pintou, e olha só como as empresas vêm performando bem. Olha só como o Banco Inter entregou um baita resultado, olha só como o Itaú entregou um baita resultado, olha só como as outras empresas também estão entregando. Raia Drogasil, que é uma empresa de varejo, entregou um baita resultado. Então, assim, o Ibovespa, no fim, ele deveria representar a soma do lucro futuro das empresas trazido a valor presente. O lucro futuro das empresas é impactado pela situação fiscal do Brasil? Sim, por conta da taxa de juros. É impactado por todo o ruído político? Não tanto, não tão diretamente. Então, quando a gente olha para, apesar de todo o ruído político que está acontecendo, a Bolsa e as empresas seguem performando, talvez esses 133 mil pontos esteja meio barato, não é? Boa provocação, bom ponto, e gosto em particular da dinâmica Boato Fato que você sugere como outra embalagem para a gente dar o contexto para essa resposta da Bolsa. Que basicamente o que você está dizendo é, Léo, o mercado foi precificando e precificando para baixo uma Bolsa em cima do tarifaço. Hoje é o dia do tarifaço. Caiu, agora a gente pega o oposto. Realiza no boato, nesse caso é reversão de queda para alta. É uma outra boa hipótese aqui para a gente colocar no debate. Gabriel, meu parceiro, muito obrigado, um super abraço, a gente volta a conversar amanhã, um abraço, até lá. Eu que agradeço o Léo, Coutinho, Camila, Fiboninha, todo mundo que está nos escutando aqui. Hoje volto às 14h, a gente tem uma entrevista bem legal às 2h30 no almoço de negócio e também vamos comentar um pouco aí de como o mercado vai estar à tarde depois dessas horas aí de pregão. Valeu e até amanhã aqui no Manhã TC News, pessoal. Um beijo no coração, gente. 10h57, Gabriel Junqueira amanhã voltando a conversar conosco. Bom, 3 minutinhos para as 11 da manhã. Coutinho, você tem algum destaque? Pois não. Atento dólar, pessoal. Olha só o que aconteceu do lado direito da tela. Falei que bateria no 97, eventual alta para posterior baixa. A alta já foi, por isso que eu pedi atenção aos vendidos no dólar. Então, por favor, atenção. Máxima projetada R$ 5,511 e aí sim começaria a posterior queda. Então, por favor, atenção quem está vendido no dólar. Hoje a bolsa vai voar. Papai, da terceira vai passar. Mas tudo passa, tudo passa. Tcharam! Nelson Ned. O Nelson Ned... Talvez a Fiboninha seja mais alta do que o Nelson Ned. Nelson Ned Maria, tá de animado estatura hoje. Baixíssima, mas com uma voz, hein? Tá animado. Passa hoje. na terceira, Coutinho? Não, na terceira não passa, Nunca lindão. passa. Nunca Agora, passa. o teu raciocínio aí, ó. Vamos dar o zoom no gráfico do dólar. Quando furou esse suporte, veio o teu primeiro alerta de que poderia ser um fura para retornar. Isso. E aconteceu. Isso. Agora, você consegue estimar a tendência é que um próximo candle vá de novo para essa região de suporte, ou aí já é difícil? Não, o ideal agora é que ele vá. Ele bateu no 97, tá aqui virando. R$5. Ele vai pro 11 e aí ele continua caindo. Então ele já fez o primeiro movimento, tá fazendo o segundo movimento e aí a hora que ele pegar ele volta, retesta esse cara e aí ele vai para a próxima R$5,473. Então ele bate, volta na linha anterior e aí ele continua descendo. Ok. Tarifa. Putz a vida, vambora. Põe casaco, tira casaco, põe casaco, Camila Nascimento. Donald Trump vai impor uma tarifa adicional de 25% sobre produtos da Índia devido às compras de petróleo russo. A tarifa dos Estados Unidos sobre a Índia já estava fixada em 25% e ontem Trump já tinha dito que a tarifa para o país deveria aumentar de forma substancial nas próximas 24 horas. E, Léo, só para completar, as bolsas americanas reduziram a alta, Dow Jones zerou agora os 44.111 pontos, o S&P sobe 0,15% aos 6.309 pontos e Nasdaq avança 0,29% aos 20.977 pontos. Cá, obrigado. Bem importante a gente trazer essa informação. Pode ser a antessala do Brasil, tá? Pode ser a antessala do Brasil, porque o Brasil também consome o petróleo russo. Então dá pra gente estabelecer como proxy. De outro lado, o Brasil já tá com 50% de tarifação sobre as suas costas e é deficitário em relação aos Estados Unidos. Então isso pode atenuar um pouco a parada, mas não percamos de vista este fato. Então, em linha com o que prometeu, Trump pesando mais às costas dos indianos, com 25% adicional de tarifa, em resposta ao fato de o país consumir, demandar o petróleo proveniente da Rússia, o que no fim do dia
da oxigenação para a atividade de Vladimir Putin e, portanto, para a condição dele manter a guerra contra os ucranianos. Vamos lá, Coutinho, reta final da nossa tabelinha, meu parceiro. Vamos com mais 2 perguntinhas aqui, aí a gente parte com o Alex. O Gustavo Freitas escreveu aqui Vsat, V-S-A-T, Vsat. Vê se você acha aí. Vamos dar uma olhada. Vsat. Acho que a gente falou desse cara ontem, talvez. Deixa eu ver aqui. Não me é estranho. Olha só. Viasat, é isso? Viasat. Eu vou colocar o gráfico no semanal, pelo tamanho do movimento. O ativo cota $24,94. Formação gráfica está extremamente interessante. Você tem aqui uma montagem de pivô. E aqui, para quem não sabe, o envelope está lá. Mercado sobe, mercado lateraliza, mercado subiu. $24,94. Fica atento agora, por favor, a esse ponto aqui, ó. Você tem, por uma questão de simetria, 2486 passa a ser uma resistência. Você pode colocar agora no gráfico de 60 minutos para verificar o que vai acontecer com o ativo nessa região. Minha recomendação, pode mais conservador zero a metade, stop a diferença. Muito bem, Coutinho. Olha aí. Fala, meu amor. Tô com medo. Medo de... Peguei uma grana com o seu amigo. Qual deles? Mexerica. Quem é a mexerica? Coloca o tio Léo como fiador. Eu dei o endereço daqui. Olha, alô, Compliance. Tá na hora de colocar limite nessa Fiboninha aí, meu. Colocando o endereço do TC, o CEP do TC. Companhia de capital aberto, Coutinho. Você não educa a sua filha? Imagina o risco que ela tá correndo. Eu educo. O que nós estamos. Quem é que controla o alt? Mete batida. Coutinho, meu parceiro, muito obrigado. Tamo junto. Voltamos a nos encontrar amanhã, se Deus quiser. Nos vemos amanhã, tá bom, queridão? Pessoal, Valeu. Um bom dia pra vocês. Eu os vejo às 12 horas.